O abarrotado auditório do clube foi tomado por intensa agitação devido ao suspense que a primeira parte do programa despertou, gerando uma calorada discussão. Quem é este Frabato? Aqui estão os fatos, afinal. Isso tudo não passa de truque e ilusão. Poderia alguém desconfiar dos próprios sentidos? Uma mistura de alegria e entusiasmo preencheu a mente de todos e quando o som do sino marcou o fim do intervalo, a plateia rapidamente acomodou-se, diminuindo a conversação. Ao tempo em que as luzes apagavam-se no auditório, a cortina do palco subiu lentamente. O cenário dava poucos indícios de que um mágico iniciaria sua apresentação, devido à ausência do tradicional aparato dos shows de mágica. Um grande lustre de cristal iluminava o palco, no centro do qual havia uma mesa redonda coberta por uma toalha de brocado azul escuro. 10 cadeiras dispostas atrás da mesa formavam um semicírculo, enquanto à direita, o público podia ver uma solitária poltrona. Frabato entrou calmamente, saudando a plateia com uma informal reverência. Apesar do tom sério conferido pelo smoking, seu sorriso simpático colocava à vontade os que normalmente aterrorizavam-se com experiências mágicas. Quando os aplausos diminuíram, dirigiu-se ao público. Senhoras e senhores, após explicar a vocês na primeira parte do programa, os fundamentos da sugestão e autossugestão e tê-los demonstrado, gostaria de passar agora a outro tema. O magnetismo animal é de grande importância à própria existência da humanidade. Sendo assim, não gostaria de negligenciar a oportunidade de introduzir este poderoso conhecimento a vocês. Tudo neste mundo é controlado por forças elétricas e magnéticas. No entanto, a capacidade que determinadas substâncias têm de acumular e conduzir essas forças varia muito. Este conhecimento é de grande importância quando confeccionamos amuletos, mas por ora não entraremos nessa questão. Ao invés disso, explicarei a essência do magnetismo provando sua existência, com demonstrações práticas. O magnetismo animal é o elemento mais perfeito da vida. Energia vital e matéria fundamental, eis os constituintes básicos da vida terrena. Esse magnetismo vital liga o globo terrestre à sua zona circundante, a qual é comumente chamada mundo astral ou simplesmente o além. O magnetismo vital também conecta as pessoas entre si por meio das irradiações energéticas humanas, as quais são puramente animais. O poder e pureza destas energias são dependentes da vontade das pessoas, de suas características e de sua maturidade mental. Sua saúde depende dessas três qualidades ao mesmo tempo. O magnetismo é especialmente forte nas pessoas que conscientemente treinam seus espíritos e almas, possuindo autocontrole e sabendo como dominar seus destinos. Através dessa energia vital são capazes de fortalecer seus pensamentos, impulsos da vontade e consequentemente, realizam feitos extraordinários. Visto que o magnetismo animal é uma força objetiva, pode ser utilizado tanto para fins positivos quanto negativos. O ditado que você semear, também deverá colher é uma expressão da justa lei kármica e portanto um verdadeiro mago deve perseguir apenas objetivos positivos. Um mago treinado pode ser muito bem sucedido na cura de pessoas através do magnetismo vital e por isso sempre tive grande interesse nesse fenômeno. Através de uma série de manifestações, pretendo mostrar outros segredos e forças ligados ao magnetismo animal e para isso, peço a ajuda de 3 voluntários. Como Frabato imaginara, um murmúrio ouviu-se por todo o salão. Para estimular a plateia, disse sorrindo, vocês não precisam temer. Ninguém será prejudicado. Basta que venham até o palco. Uma atraente loira levantou-se e aproximou-se hesitante. Vejam só, brincou Frabato, as pessoas sempre dizem que as mulheres são sexo frágil, mas esta senhora provou o contrário a todos os colegas presentes nesta sala. A plateia riu e instantaneamente outro rapaz dirigiu-se ao palco, seguido por uma mulher idosa. Muito obrigado pela ajuda, disse Frabato aos voluntários. Agora gostaria que colocassem alguns de seus pertences pessoais à minha disposição sobre a mesa, por favor. A loira antecipou-se, colocando seu relógio de prata sobre a mesa. O jovem rapaz, um tipo extrovertido, acomodou sua carteira ao lado do relógio de pulso. Depois do sorriso encorajador de Frabato, a senhora idosa retirou seu colar e adicionou aos outros 2 objetos. Como introdução, disse Frabato, voltando-se ao público, vou dar-lhes uma breve demonstração da psicometria.
Isso vai lhes provar que cada ser humano deixa vestígios de sua energia nos objetos com os quais seu corpo toma contato. A idade do objeto não tem nenhuma consequência. Mesmo que um objeto tenha milhares de anos, tudo o que foi gravado nele é revelado aos olhos clarividentes. Com a ajuda destes 3 objetos, vou revelar-lhes a validade desta declaração. Frabato aproximou-se da mesa, pegou o relógio de pulso prateado e caminhou lentamente de um lado a outro, profundamente absorto em seus pensamentos. Repentinamente parou, colocou o relógio de pulso sobre a testa e por alguns momentos permaneceu completamente imóvel, com uma expressão distante no olhar. Súbito, como se despertasse de um sonho, virou-se para a loira. Você parece duvidar seriamente de minhas habilidades, caso contrário, não teria trazido ao palco um relógio que tomou emprestado de sua irmã. Posso ver que o utiliza muitas vezes, e sem o seu conhecimento, já que ela trabalha em Berlim. Este relógio foi um presente de uma falecida tia, morta em um acidente, motivo pelo qual, aliás, sua irmã não o usa mais. Certamente seria constrangedor se ela soubesse que você o carrega consigo. Pôde-se ver claramente o embaraço refletido no rosto da mulher, deixando claro que Frabato estava realmente correto. O rapaz rapidamente tentou retirar sua carteira da mesa, mas Frabato antecipou-se, pegando-a e pesando-a cuidadosamente. Você parece estar com a consciência pesada, senhor. Permita-me investigar os motivos. Depois de analisar a carteira de perto por alguns segundos, prosseguiu. Apesar de muito jovem, você já foi um pouco longe demais, rapaz. Está enganando 2 garotas. A pessoa cuja fotografia você carrega na carteira começou a demonstrar seu afeto após os castelos de areia que você lhe construiu. Ela acreditou neles. Além disso, vejo uma carta de amor endereçada a outra jovem que conheceu recentemente em um evento, a qual chamou sua atenção pela sensualidade. Sua vida amorosa não é do meu interesse. Mas posso garantir que não será feliz com nenhuma das 2. O jovem ficou bastante envergonhado ao perceber que tivera sua intimidade exposta e com nítida insegurança, disse, não gostaria de viver perto de você. Não me sentiria seguro com meus pensamentos mais íntimos à mostra. Frabato colocou a carteira de volta na mesa, pegando em seguida o colar, que manejou por entre os dedos, examinando-o. Já sobre esta joia eu poderia escrever um romance, disse ele à proprietária, pois ele carrega a marca de bons e maus momentos. Seus primeiros proprietários eram ricos aristocratas franceses que foram para a guilhotina durante a Revolução. E pelo que posso ver, este colar também trouxe a cada um dos seus donos uma certa dose de infelicidade. Depois que seu marido foi morto na Grande Guerra, você teve que viver numa pequena pensão militar durante um longo período. Vejo que a joia passou pelo penhor 2 vezes, mas você sempre conseguiu recuperá-la. Frabato silenciou quando a mulher começou a chorar. A plateia ficou imóvel após ouvir a fatalidade. Frabato colocou o colar de volta na mesa e novamente dirigiu-se ao público. Senhoras e senhores, como acabo de comprovar a vocês, cada objeto carrega a sua própria história. Além disso, tiveram a oportunidade de se convencer das várias aplicações da clarividência. Aplausos entusiasmados da plateia aliviaram a tensão e quando todos silenciaram, Frabato prosseguiu. Agora, gostaria de pedir aos 3 voluntários que deixassem a sala, acompanhados por 2 observadores neutros. Um senhor de óculos e uma mulher com um vestido escuro concordaram em acompanhar os voluntários. Para demonstrar-lhes os efeitos do magnetismo em relação à força de vontade, impregnarei esses objetos com sensações peculiares que serão despertadas naqueles que os tocarem. Gostaria de saber quais tipos de sensações vocês preferem. Por favor, digam-me quais sensações estes 3 objetos sobre a mesa devem evocar a primeira pessoa que os tocar. Um cavalheiro no meio da sala sugeriu que o relógio de prata provocasse gargalhadas. Frabato concordou. A segunda sugestão também foi aceita por todos, a de que a carteira deveria causar choro e lágrimas. Ainda restava a sugestão sobre o colar. Uma mulher na primeira fila falou. Já que esse colar trouxe infelicidade a várias pessoas, sugiro que seja impregnado de tal forma que a primeira pessoa que o tocar seja obrigada a jogá-lo fora por repulsa. Aplausos prolongados tornaram qualquer outro comentário desnecessário. Frabato dispôs os 3 objetos sobre a mesa, deixando um espaço bem definido entre eles. Ficou totalmente imóvel diante de cada item e com intensa concentração fez alguns gestos com a mão direita sobre os objetos. Então,
dirigiu-se ao público novamente. Senhoras e senhores, meu trabalho está feito. A fim de que ninguém possa dizer que utilizei hipnose, devo ir agora para a hall de entrada do clube. 2 observadores independentes da plateia irão acompanhar-me até lá e depois trarão de volta os voluntários, pedindo-lhes que peguem seus pertences. Voltarei ao palco em exatos 10 minutos. Frabato deixou a sala acompanhado por 2 colegas, que voltaram com os voluntários e seus acompanhantes pouco tempo depois. Um tanto receosos, a mulher loira, o jovem e a senhora idosa aproximaram-se da mesa. O público foi tomado pela expectativa. Chegando ao palco, os voluntários foram informados pelos colegas que os acompanhavam que poderiam recolher seus objetos pessoais e retornar a seus lugares. A loira estava apressada e com um movimento rápido agarrou seu relógio de pulso para no momento seguinte soltar uma gargalhada contagiante que rapidamente se espalhou por todo o auditório. Quando voltou ao seu lugar, os outros 2 voluntários estavam lá, hesitantes e um tanto surpresos. Então o jovem pegou sua carteira. Mal terminara de colocá-la no bolso, lágrimas rolaram-lhe pelo rosto, as quais tentou esconder com as mãos. Recuperou-se após alguns instantes e deixou o palco acompanhado por aplausos. Diante das estranhas experiências que os voluntários anteriores tinham acabado de vivenciar, a senhora idosa ficou hesitante diante do colar. Finalmente o pegou, mas após alguns instantes atirou-o imediatamente num canto do palco. Ainda surpresa com a própria reação, aceitou quando um cavalheiro da plateia devolveu-lhe a joia, prestativamente. Aplausos ecoaram da plateia. Como não havia mais ninguém no palco, a porta de acesso ao hall foi aberta e Frabato reapareceu, saudado entusiasticamente pela plateia. Lentamente caminhou para o palco e disse com um sorriso: "Que grande atmosfera aqui! Parecem ter gostado do desempenho. Agora eu gostaria de convidar 10 pessoas que estejam aflitas, com algum tipo de enfermidade, a subirem ao palco." Um grande número de espectadores correu para o palco. As 10 cadeiras atrás da mesa foram tomadas rapidamente, forçando muitos a retornarem a seus lugares. Frabato passou por todos, parando diante de cada pessoa por alguns segundos e em seguida, usando a terminologia médica adequada, descreveu a doença das 10 pessoas que se mostraram surpresas com o diagnóstico rápido e correto. Ele então dirigiu-se a eles. "Meus queridos visitantes, posso ver por suas expressões que têm uma grande confiança em mim e que esperam uma recuperação completa, ou pelo menos alívio para suas doenças. Com a ajuda da minha força de vontade treinada, tentarei ajudar a todos tanto quanto possível. Embora uma cura completa possa não ser possível de imediato para os casos graves, posso prometer a todos pelo menos um alívio perceptível. Por favor, permaneçam calmos e acomodem-se em uma posição confortável e relaxada." Ele pediu silêncio à plateia e sentou-se em uma cadeira a fim de que todos pudessem vê-lo claramente. Em seguida fechou os olhos e em poucos segundos parecia estar completamente relaxado. Após um minuto, abriu os olhos novamente, saltando da cadeira e perguntando a seus pacientes como se sentiam. "Excelente! Maravilhoso! Que alívio!" foram as respostas. Os semblantes dos pacientes estavam iluminados pela influência do aumento da vitalidade, e cada um deles manifestou seus agradecimentos pessoais antes de deixar o palco. "Este é o fim do show por hoje", anunciou Frabato. "No entanto, não posso deixar de convidá-los para minha próxima apresentação, depois de amanhã. Boa noite a todos." Ele foi para o camarim, acompanhado pelos reiterados aplausos. Pouco depois, deixou o auditório através de uma porta lateral e pegou um táxi para o hotel. Lá chegando, pediu um refresco e então trancou-se no quarto. Mal terminara de concluir as meditações, executadas todas as noites, quando alguém bateu à porta. O mensageiro do hotel desculpou-se pelo incômodo àquela hora, informando que um senhor queria falar-lhe urgentemente que o guardava no lobby do hotel. Cuidadosamente, Frabato leu o singular cartão de visitas que o mensageiro lhe entregou. No centro, havia 2 círculos concêntricos coroados por um triângulo com 2 linhas intersectadas. Em ambos os lados do círculo externo havia 2 dragões e no verso do cartão apenas um nome, Hermes. O cartão estava impresso em ouro. Depois de rápida análise, Frabato instruiu o jovem a que escoltasse o visitante até seu quarto. Alguns momentos depois, recebia um grisalho muito bem vestido cavalheiro.
Quase amanhecia quando o visitante deixou o hotel e seu semblante perturbado parecia sugerir que tivera uma experiência extraordinária. CAP com acento agudo TULI. Os membros da loja secreta FOGC, muito temida nos círculos ocultistas, haviam se reunido para uma assembleia geral em Dresden. A sala de reuniões ficava numa grande casa de campo, escondida no meio de um parque privado por trás de uma cerca alta de árvores de grande porte. O grão-mestre da loja convidara 98 dos 99 membros para comparecer à reunião. Muito antes do início da reunião, os membros tomaram seus lugares em duas longas mesas. Todas as conversas no salão emudeceram-se quando o grão-mestre entrou acompanhado do segundo homem no comando, que também atuava como secretário. Havia uma plataforma oposta à entrada do salão, onde o grão-mestre sentou-se atrás de uma mesa. Ele tocou um sino, e então, tudo ficou em completo silêncio. Numa voz intensa e penetrante, ele se dirigiu aos irmãos. Meus queridos irmãos, sinto-me honrado em abrir a reunião de hoje. Fico satisfeito que todos vós tenhais aceito o meu convite. Como sabeis, de acordo com as leis de nossa loja, uma assembleia geral tal como esta só é convocada em casos muito especiais. Já deveis ter notado que o irmão Silesius não está presente. Infelizmente, ele foi considerado culpado por revelar segredos da loja e, como primeiro ponto da agenda, discutiremos sua sentença. O segundo ponto será relativo a Frabato, o mago, que tem se tornado bem conhecido aqui em Dresden. Caros irmãos, todos sabeis que o irmão Silesius chegou ao 25º grau de iniciação em nossa loja, e, portanto, deve ter plena consciência de suas violações. Seu zelo excessivo seduziu-lhe a revelar para um de seus amigos os rituais que usamos para invocar os seres elementais. De acordo com as leis de nossa loja, a quebra de um juramento e a divulgação de nossos segredos são puníveis com a morte. Contudo, a sentença só se tornará definitiva após a votação secreta por todos os membros presentes. Embora a pessoa em questão seja meu amigo, não posso perdoar seu comportamento e, assim, deixou-lhe sobre vosso julgamento. A tensão rapidamente oprimia a fraternidade, os membros sussurravam excitadamente entre eles. Alguns exibiam raiva, outros ficaram sentados como se estivessem paralisados. O secretário distribuiu envelopes com um pedaço de papel em branco a todos os presentes. Um simples sim ou não determinaria a vida ou morte de um irmão. Sim significaria morte por ataque psíquico, não significaria liberdade e vida. Muitos escreveram seus julgamentos rapidamente, outros hesitaram por um momento, e alguns eram até mesmo incapazes de controlar suas mãos trêmulas enquanto escreviam seus veredictos. Embora Silesius fosse querido por muitos deles, um falso sentimento de compaixão seria um equívoco, pois a traição por apresentar segredos da loja poderia ser muito perigosa a todos os interessados. Por fim, o secretário recolheu todos os envelopes numa pequena caixa de madeira, pegou as tiras de papel, e dividiu-as em duas pequenas pilhas, de acordo com as respostas dadas. Todos os presentes assistiam em silêncio. O secretário contava as tiras de papel cuidadosamente, fazendo uma anotação do resultado. Sua face normalmente roça empalidecera enquanto verificou o resultado novamente. Deste modo, ele enviou sua anotação ao grão-mestre, que olhava fixamente aos números. Sua face refletiu o choque. Um grande amigo havia sido condenado à morte. O grão-mestre levantou-se, bastante perturbado. Queridos irmãos, disse ele numa voz trêmula, infelizmente, a votação foi contra Silesius, que foi irrevogavelmente condenado à morte por uma margem de 51 a 47. De acordo com nossas leis, esta sentença deve ser executada dentro de um mês, mas desde que, usando suas faculdades ocultas, Silesius informar-se-á o que foi decidido na loja para ele e, provavelmente, tentará escapar da morte. Nós devemos executar esta sentença num prazo de 24 horas. O amigo a quem ele revelou os segredos de nossa loja sofrerá o mesmo destino. Convido os 21 irmãos que são mestres em combate telepáticos a permanecerem aqui após a reunião auxiliar-me no ataque psíquico. Mesmo que o veredicto tivesse agitado profundamente o grão-mestre, ele rapidamente se reabilitou e continuou a falar numa voz mais calma. Desde que o ponto número 1 da agenda foi decidido, vamos tratar agora o caso de Frabato. Alguns dos irmãos presentes assistiram suas performances e foram capazes de convencer a si mesmo de suas habilidades de perto. Já foi provado que ele trabalha sem a ajuda de truques convencionais.
Seus experimentos obtiveram êxito acima de todas as expectativas, e sim, eles foram melhores realizados do que muitos de nossos irmãos foram capazes de desempenhar. Hermes, um de nossos irmãos mais versáteis, fez uma visita a Frabato, a fim de testá-lo. Agora, ele dizer-nos-á sobre sua experiência. O distinto cavalheiro que visitara Frabato tarde da noite, agora surgiu entre os irmãos. Escolhi a melhor hora astrológica para minha visita a Frabato. Também levei em conta as correspondências dos elementos de modo a colocar-me numa posição inicial favorável. Além disso, esperava que ele estivesse esgotado após a exibição que ele acabara de realizar, que seria uma vantagem. Expliquei-lhe a hora invulgar de minha visita, dizendo-lhe que tinha uma viagem para fazer, e que não poderia ser postergada. Ao ouvir isso, Frabato olhou para mim de forma penetrante e, então, sorriu levemente, sem proferir uma única palavra. Então, pintei um quadro bem colorido dos membros de nossa loja, apontando suas muitas vantagens, prometendo-lhe uma grande soma de dinheiro de nossos fundos caso ele decidisse participar. Mas Frabato ignorou completamente minhas propostas e começou a falar sobre suas viagens, suas apresentações e abruptamente, um efeito exaustivo caiu sobre meu corpo. Eu não desejava parecer um nécio, e reunindo toda a minha força de vontade, consegui ficar acordado por toda a demonstração. A luz opalescente iluminava todo o quarto, todavia, ela gradualmente começou a vaporizar-se dentro de uma esfera. Havia nuvens multicoloridas flutuando dentro dela, mas, logo se dissolveram e foram substituídas por nuance violeta. Em seguida, a imagem de nosso grande mestre condensou-se, como num panorama. As figuras moviam-se rapidamente, da sua infância até os dias atuais. Muitos dos eventos que vi chocaram-me, um arrepio corria em minha espinha. As mais incríveis imagens lá foram reveladas, e não podia evitá-las, pois era incapaz de me mover. A cor do rosto do grão-mestre mudou algumas vezes. Quando Hermes começou a relatar alguns dos acontecimentos mais surpreendentes da vida do grão-mestre, como revelados a ele no espelho mágico, o líder discretamente deu-lhe a entender que isto não era desejável. Hermes entendeu, e habilmente moveu-se a temas mais gerais. Depois que tive a oportunidade de seguir de um modo oculto o destino de nosso grão-mestre, e de todos os membros da loja até os dias atuais, Frabato fez um círculo sobre a esfera com sua mão direita com seu dedo indicador, desenhando uma figura que não conhecia. As imagens desapareceram. Um tanto aliviado, quis me afastar da esfera, quando inesperadamente a forma de nosso secretário condensou-se dentro dela. Sua vida, também, passou como um filme diante dos meus olhos. Todos os crimes da loja eram revelados sem piedade. Desta forma, Frabato continuou a expor-me a vida dos 7 membros mais velhos de nossa loja. Quando ele quis mostrar minha própria vida, me senti tão constrangido e envergonhado que ele se deteve. Depois, ele desenhou outra figura sobre a esfera e murmurou uma fórmula. A luz finalmente desapareceu. Frabato levantou-se, acendeu a luz e extinguiu a chama do lampião. Silenciosamente, ele recolocou a esfera e o lampião em suas caixas respectivas e trancou tudo em sua mala. Quando terminou, ele me perguntou com ar de desdém: agora, senhor, tu ainda gostarias de me recomendar algo mais? Fiquei completamente confuso com os poderes daquele homem e, consequentemente, incapaz de pronunciar uma única palavra. Peguei meu chapéu e meu casaco e me precipitei à porta sem se atrever a fazer qualquer comentário. Nem sequer coloquei minhas vestimentas quando cheguei ao corredor, e então deixei o hotel às pressas. Minha crença no poder de nossa loja fora fortemente abalada, nem pude descansar naquela noite. O relato desta experiência com Frabato causara uma forte impressão em todos os presentes. Ninguém ousou se mover, um silêncio mortal pesava sobre eles. O grão-mestre levantou apressadamente e quebrou o silêncio desanimador com uma voz aguda. Caro irmão Hermes, em nome de nossa Irmandade, agradeço-te pelo esforço nesta difícil missão. Considero as revelações de Frabato acerca das atividades de nossa loja e de alguns de nossos mais elevados e antigos membros como um grande insulto. Juro pelo nome do Senhor das Trevas que liberaremos toda a cólera do inferno em Frabato, de modo que ele aprenderá com o que está a lidar. Não permitirei que nossa loja seja insultada. Ele será submetido ao poder fatal de nossa vibração, até que pereça miseravelmente. Que seja condenado em nome de Satanás, em nome de Astaroth, e emo nome de Belial.
O enraivecido grão-mestre gritara sua terrível maldição, a mais severa maldição que já havia proferido em público. Nenhuma vítima poderia escapar de tal maldição, ou mesmo escapar da perseguição da ordem. Depois de pedir que os 21 executores da loja permanecessem, agradeceu à Assembleia pela cooperação e encerrou a sessão tocando o sino. Alguns foram para casa após fazer o sinal secreto da loja, desaparecendo no trânsito da cidade. O comportamento velado era uma das regras mais estrictas da loja. Era necessário para que a ordem não incitasse a atenção do grande público ou de curiosos. O grão-mestre sentou em seu lugar novamente. Um sorriso de contentamento estava pregado em seu rosto. Sentia-se instintivamente que Estre era um oponente poderoso. No entanto, não havia volta após proferir seu discurso. Esta batalha seria combatida até o final, mesmo que isso significasse sua própria vida. Sob circunstância alguma ele poderia permitir que sua autoridade sobre os irmãos fosse perdida, ou mesmo debilitada. Os presentes discutiam detalhadamente como Frabato poderia ser melhor atacado. Muitas sugestões diferentes eram feitas e registradas pelo secretário, a fim de ser submetida à votação na próxima reunião. O caso do irmão Silesius era para ser resolvido da maneira tradicional, e, portanto, não era necessário discutir o assunto. Após um sinal do grão-mestre, o secretário deixou a sala e entrou num quarto situado na parte de trás da casa. Este aposento, que não tinha janelas e que as portas estavam equipadas com fechaduras especial, continha armários com formas bizarras, onde vários instrumentos mágicos estavam guardados. O mago negro abriu uma arca de ferro e removeu um caixão de tamanho médio. Nele estava contido a figura de um homem de cera. De um cofre na parede, ele pegou uma grande garrafa marrom selada com uma rolha de vidro. Posteriormente, colocou os objetos numa mesa no meio da sala. Com um canivete, ele soltou uma pequena placa da tampa do crânio da figura de cera, revelando uma pequena abertura. Um canal da largura de um dedo corria por toda a extensão da parte traseira da figura. Assim, o secretário tirou o selo e abriu a garrafa. Cuidadosamente derramou líquido suficiente para que ficasse ele preenchido até a cabeça. Em seguida, ele cobriu a abertura com a placa e a fixou com cera líquida. Ele modelou e alisou a cera, ocultando qualquer vestígio da abertura. Fechou a garrafa e a selou com a ajuda de seu anel de sinete. Havia um círculo aplanado no peito da figura, no qual o secretário agora escrevia o nome da vítima da loja. Pegando um diário no armário e, no código secreto da loja, escreveu a data do dia e o nome do homem a ser executado, colocando o diário de volta em seu lugar. Após isso, ele abriu a gaveta de uma mesa em que estavam adagas de vários tamanhos, formas e comprimentos. Desta coleção, ele escolheu um punhal que era pequeno e afiado. Após verificar que não havia esquecido nada, ele colocou tanto a figura de cera e o punhal no caixão. Em seguida, saiu da sala. Com o caixão debaixo do braço, o secretário cuidadosamente trancou a porta e voltou à sala de reunião. O grão-mestre pegou o caixão. Verificando se a figura tinha sido corretamente preparada, posicionando o caixão verticalmente no chão. 3 grandes velas foram acesas e as luzes foram desligadas. Os 21 executores agora formavam um círculo sobre a figura. O grão-mestre permanecia fora da roda, com o propósito de ser um observador. Os irmãos deram as mãos, e começaram a rodear vagarosamente a figura 7 vezes, encarando-a intensamente sem nenhuma interrupção. Eles começaram a respirar ritmicamente em uníssono, levantando e abaixando os braços. Cada vez que expiravam e abaixavam os braços, uma fórmula era repetida, cada vez mais alto. A cerimônia toda foi repetida e o andamento acelerava. Um nevoeiro começou a se formar em torno da figura, condensando-se em nuvens e, eventualmente, solidificando numa forma esférica que engoliu toda a figura de cera. A cor acinzentada que era visível no início agora ficava vermelha. Figuras negras pareciam ser condensadas nela, e, em pouco tempo, a formação de nuvens adquiriu uma cor vermelha ígnea. O grão-mestre se aproximou, e fez um sinal no ar com a mão direita. Então, quebrou a corrente formada pelos irmãos. Lentamente, a nuvem rubra que desapareceu dentro da figura de cera. Os irmãos exaustos sentaram-se. O grão-mestre pegou a figura e a colocou no caixão. Solenemente, ele acendeu as velas no candelabros que se situavam em cada extremidade da urna mortuária. A sala estava em completo silêncio. Os 21 irmãos ficaram imóveis com suspense, não ousando se mover.
O rosto do grão-mestre estava imóvel, como uma máscara. Seus olhos eram frios e fixos enquanto ele alcançava a adaga à espera para o serviço. Sua mão subiu lentamente, seus olhos estavam cravados no objeto, o círculo com o nome da vítima. Então, a lâmina brilhou na luz das velas e perfurou o peito da figura. Um estampido estrondoso abalou da sala as suas fundações, um enorme bramido encheu o ar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Isso durou alguns instantes, logo, este fenômeno começou a cessar gradualmente, se tornando um troar distante, finalmente retrocedendo totalmente, tomou lugar uma estranha calma. O rosto do grão-mestre espelhava o triunfo, pois ele sentia que era o senhor da vida e da morte. Aliviado, ele despencou numa cadeira próxima. Embora todos os presentes estivessem familiarizados com tais fenômenos, eles eram, apesar de tudo, feridos com o terror cada vez que realizavam rituais daquela espécie. O secretário foi o primeiro a se recuperar. Ele acendeu a luz, apagou as velas, e removeu o caixão. Os outros irmãos também recuperaram sua compostura. O fenômeno que eles haviam experimentado era prova que o propósito de seus esforços havia sido alcançado. Eles conversaram calmamente entre si enquanto o mestre escrevia os dados daquela operação mágica no diário. Então, levantou e se dirigiu a eles. Queridos irmãos, agradeço-vos pela participação bem-sucedida. Nosso irmão Silesius morreu de ataque cardíaco às 10 horas da noite. Executamos a sentença de acordo com as regras de nossa Santa Ordem, e, assim, vingamo-nos da traição por ele cometida. Seu amigo foi condenado à morte também, mas sua execução ocorrerá em uma data posterior. Discutiremos as razões para isso em nossa próxima reunião. A admissão de um novo membro para substituir o irmão Silesius poderá ser combinada com a reunião do dia de São João. Espero vos ver aqui amanhã à noite, às 8 horas. O caso de Frabato está na agenda. Assim sendo, a sessão de hoje está encerrada. Boa noite. Um após outro, os irmãos deixaram a loja e desapareceram discretamente na noite. O ponteiro dos minutos no grande relógio elétrico na estação de trem se movia vagarosamente em direção das 10. No pátio da estação alguns viajantes estavam à espera do trem expresso de Baixandal a Berlim. Uma voz no alto-falante anunciava a chegada do trem, e aqueles que estavam à espera subiram na plataforma rapidamente, pois o trem ficaria parado em Dresden por apenas alguns minutos. Frabato estava parado na frente da lista de horários do trem, fazendo algumas anotações. Logo que o trem chegara, Frabato colocou seu caderno de anotações no bolso. A porta do compartimento abriu diretamente na frente dele. Um jovem rapaz num terno saltou do trem, correndo à barraca de refrescos. Pagou por um pacote de bolachas e logo estava de volta em seu percurso para o trem, quando, depois de poucos passos, bruscamente levou as mãos ao peito e desmaiou com um gemido. Contorceu-se com a dor por apenas alguns segundos, sua face se deformou num espasmo. Então, seu corpo jazia imóvel. Curiosos imediatamente se reuniram em torno do rapaz. A polícia chegou rapidamente e levou o corpo sem vida ao escritório de estação. Alguém chamou um médico pelo telefone e as testemunhas deram seus depoimentos. Observando de perto, Frabato silenciosamente observava o curso dos eventos. Instintivamente, ele sabia que o homem desconhecido não havia morrido por uma morte natural, e, como um magista, também sabia que era muito tarde para ajudá-lo. Lentamente, ele deixou a estação e caminhou em direção do Leipzigerstrasse. Depois de um passeio de cerca de 1 hora, parou em um pequeno bosque na periferia da cidade e sentou-se para descansar. A noite estava maravilhosamente suave, a lua e as estrelas brilhavam num céu límpido. Absorvido nesta meditação, Frabato ficou lá mais um pouco, só mais tarde voltando para seu hotel. Ele parou um táxi perto do porto de Elbe e pegou carona pelo resto do caminho. Eram 2 horas da manhã quando ele entrou em seu quarto. Trancando porta, pegou sua mala e preparou sua esfera mágica. O que ele viu nela confirmou suas suspeitas. A morte do moço fora causada por uma violenta ação da parte da FOGC. Frabato trancou a bola dentro de sua mala e retirou-se pela noite. Na manhã seguinte, ele comprou uma cópia do maior jornal de Dresden, e achou que ele estava procurando na primeira página. O relato a seguir fora dado abaixo da chanda: morte na estação central de Dresden. O popular autor Dr. Alfred M. morreu subitamente na estação central. Às 10 da noite passada,
Nossa cidade lamenta o fim imprevisto deste jovem e promissor talento, cujos trabalhos eram saudados com tanto entusiasmo. Seu último drama, O Testamento, só recentemente foi impresso. Manteremos este talentoso e ambicioso homem em nossos corações, em memórias fiéis. CAPI com acento agudo TULI. Conforme fora combinado, os 21 especialistas na arte do ataque psíquico reuniram-se mais uma vez com o grão-mestre da loja Fogg. Trataram primeiramente da questão do diretor Z, presidente de uma grande instituição financeira e sabedor de importantes segredos dos 28 graus da loja de Celesius. Não sendo um irmão oficial da confraria, havia apenas duas saídas para o diretor Z: ou tornava-se um membro, ou teria que perder a vida. Como sua personalidade não se adequasse à loja, foi determinado que deveria morrer. Seu cargo, porém, conferia-lhe grande poder e influência, sendo decidido que primeiramente seria usado como instrumento para angariar altas somas em dinheiro. A loja era constituída basicamente por poderosos capitalistas cujas posses e riquezas, obtidas por meios ocultos, também lhes permitia acesso às principais fontes do capital, mesmo em tempos difíceis. Estavam eles prontos a empregar quaisquer meios para atingir seus objetivos, mesmo à custa de vidas humanas. Eram hábeis em explorar os mecanismos legais do Estado para objetivos pessoais e por meio de complexos métodos, treinamento, experiência, exerciam negócios criminosos sob o nariz de todos, sem despertar a menor suspeita, exploração facilitada pela pouca atenção dispensada pelo público alemão ao estudo das leis mentais e poderes ocultos. Frequentemente a loja realizava apresentações públicas sobre o ocultismo, destinadas a convencer a população de que o tema era apenas um amontoado de mentiras e fraudes. Sabiam muito bem que um conhecimento generalizado sobre filosofia oculta criaria uma nova ordem social a qual dificultaria enormemente seus objetivos. Além disso, suas palestras também funcionavam como uma forma de desacreditar os ocultistas genuínos, magos brancos, que poderiam denunciá-los ao mundo. Naturalmente que o trabalho realizado por Frabato, ao demonstrar de modo convincente a existência de leis e poderes espirituais, despertava a hostilidade da loja. Fosse ele apenas um dos muitos e tão populares pseudo-ocultistas, a Fogg que não teria motivos para intervir, o grão-mestre particularmente, nutria-lhe imenso ódio, não o perdoando por revelar seu passado ao irmão Hermes. Assim, os membros da loja decidiram usar de todos os meios possíveis para impedir que Frabato continuasse seu trabalho. Antes, porém, era necessário preparar a morte do diretor Z. O secretário foi ao subsolo buscar Eli, filha do zelador e acostumada a atuar como médium clarividente em vários experimentos da loja. A menina vivia com o pai, tendo a mãe morrido vários anos antes. Eli tinha 18 anos, era magra e tinha os cabelos castanhos ondulados contrastantes com os imensos olhos azuis. Embora não gostasse de ser médium, não ousaria recusar uma ordem da loja, ato que custaria o trabalho do pai. Após alguns minutos, Eli apareceu na sala de reuniões acompanhada pelo secretário. Um sinal foi dado e um sofá revestido por uma capa de seda branca colocado no centro da sala. Uma segunda capa de seda foi mantida. Próxima caso fosse necessário isolar a médium durante o experimento. O grão-mestre deu o sinal para iniciar a sessão. Ele deitou-se no sofá e o secretário, sentado numa cadeira ao lado, olhou-a profundamente sussurrando poderosas palavras. Em instantes ele entrou no primeiro estágio hipnótico e através de passes magnéticos o mago conseguiu colocá-la no estado mais profundo possível, enfatizando a região da garganta, para que a garota pudesse falar durante a sessão. Ele estava tão habituado a esses estados de transe que era capaz de executar qualquer comando sem dificuldades. Primeiramente, foi-lhe ordenado que visitasse Frabato mentalmente a fim de descobrir o que fazia naquele exato momento. Ela imediatamente informou que o mago realizava experimentos mágicos em um palco. Ao ouvir isso, o secretário rapidamente chamou o espírito da jovem de volta, temendo que Frabato pudesse notá-la e assim descobrisse as atividades. Ele foi então ordenado a relatar as atividades do diretor Z. A jovem respondeu que ele se encontrava sozinho em casa, lendo os jornais do dia. De posse deste conhecimento, o grão-mestre fez um sinal e os irmãos formaram um círculo em torno de Eli e do secretário. O grupo carregou-os magneticamente quando a tensão tornou-se suficientemente forte. O grão-mestre ordenou à jovem que fizesse o diretor adormecer para que pudessem controlá-lo mais atentamente. Assim,
Não demorou muito para que Z fosse tomado por uma repentina sonolência, adormecendo assim que colocou a cabeça no travesseiro. Através deste ataque mágico, Z tornara-se alvo do poder da loja. O secretário, com expressão grave, imprimiu o nome de Z em um disco de cera especialmente preparado para a atividade. Colocou-o no centro do plexo solar, estabelecendo assim estreita relação espiritual com a vítima. Em seguida, o disco foi colocado na testa da garota por alguns minutos a fim de tornar o espírito do diretor suscetível a receber ordens a longa distância. O secretário tocou os ouvidos e o coração da médium, após o que afastou-se silenciosamente. A corrente formada pelos irmãos abriu-se por um instante. O sofá com a jovem foi arrastado para um canto e o grão-mestre acomodou-se no centro do círculo. Em seguida, aqueceu ligeiramente o pequeno disco de cera e moldou-o em forma de concha. Entoando continuamente uma fórmula mágica, colocou-se em um estado de transe de modo a estabelecer contato psíquico profundo com o receptor, enquanto ele mesmo recebia o poder energético do círculo, formado pelos irmãos. Com uma voz preenchida com o poder da sugestão, dirigiu-se ao pequeno artefato de cera que trazia nas mãos. Um jovem irá ao seu escritório amanhã de manhã, pontualmente às 11h45. Ele estará vestindo um terno escuro e uma gravata vermelha. Este homem vai lhe pedir um empréstimo de 1 milhão de marcos para um projeto de construção na Suíça. Você será incapaz de resistir e prontamente fará o que lhe foi pedido. Depois que ele tocar a testa com a mão direita 3 vezes, você assinará um cheque de 1 milhão de marcos e o entregará ao homem. Após isso, sentir-se-irá muito cansado e adormecerá por exatamente 5 minutos. Quando despertar esquecerá tudo o que ocorreu e em nenhuma hipótese vai lembrar a aparência do homem. Todos os detalhes do incidente desaparecerão de sua memória e desse momento em diante, você começará a sentir-se mal, terá as mesmas sensações de alguém profundamente doente, sendo assombrado por terríveis pensamentos. Sua mente ficará completamente desordenada durante algumas horas e a cada novo dia, você se sentirá cada vez mais cansado e deprimido. Ficará irritado com as menores coisas e, consequentemente, não encontrará descanso em coisa alguma. Nada neste mundo poderá lhe trazer alegria e finalmente, quando todos à sua volta já não puderem suportar sua presença, você, após exatos 14 dias, cometerá suicídio com seu revólver. Diretor Z era considerado um homem honrado, famoso por seu talento financeiro. Certa vez em Londres fora roubado e desde então tornara-se muito cauteloso, mantendo sempre uma pistola consigo. Após o grão-mestre ter concluído suas sugestões hipnóticas, olhou para a concha de cera por mais alguns minutos, fez um sinal ritual e envolveu o artefato no tecido de seda lilás que o secretário trouxera. Lentamente os irmãos dissolveram o círculo mágico, tomando seus lugares na sala. O sofá com a médium ainda em transe foi levado de volta ao centro e o secretário ordenou que o espírito da garota voltasse da casa do diretor para ser novamente enviada a Frabato, o qual a esta altura já terminara sua apresentação encontrando-se em visita à casa de um amigo. A médium deu aos irmãos o endereço exato, relatando que os membros daquela casa já dormiam, exceto pelos 2 homens que dissertavam animadamente sobre os problemas do ocultismo. O ânimo da conversa impediu Frabato de notar que era observado. Tendo recebido estas informações, o secretário chamou o espírito da médium novamente com alguns passos magnéticos seguidos de fórmulas correspondentes. Ele voltou à consciência, sem ter a menor ideia do trabalho que realizara para a loja. Ela sempre achara sinistras aquelas reuniões, mas consentia em troca de um dinheiro extra. O secretário então gentilmente conduziu-a para fora da sala, dando-lhe algumas notas como recompensa. Um dos segredos dos membros da FUG era sua capacidade de colocar alguém em estado de sono profundo, despertar esse alguém, torná-lo doente ou saudável, revigorá-lo ou até mesmo matá-lo, sempre que quisessem. Os principais membros da loja, entretanto, só adquiriram estes conhecimentos através do pacto celebrado com o príncipe dos demônios. Com seus métodos mágicos, eram capazes de influenciar qualquer pessoa inexperiente, a qual tornava-se totalmente incapaz de descobrir a fonte das influências malignas. Frabato era um caso especial para a loja, já que além de estar totalmente familiarizado com práticas ocultas e de toda a espécie, estava também sob a proteção dos Irmãos da Luz, já conhecidos da FUG, mas não em profundidade, pois estes desconheciam a verdadeira extensão dos poderes daquela fraternidade branca. Decidiram então,
Após breve discussão, colocar Frabato sob um ataque mágico, e para isso o secretário trouxe da sala de máquinas um aparelho chamado Tepapone e colocou cuidadosamente no centro da sala. Essa arma era o segredo mais importante e letal do arsenal da loja, um instrumento mágico vibratório cujas irradiações eram capazes de matar à distância. Seu funcionamento consistia na colocação de uma fotografia, ou um boneco representativo de qualquer animal, humano ou não, sob seu foco vibratório, fazendo com que a vítima fosse afetada em seus corpos astral e físico. Substâncias de qualquer espécie poderiam ser destruídas por este instrumento, e além disso ele também servia como um transmissor energético sem fio, algo desconhecido da ciência à época. Como qualquer tipo de pensamento pudesse ser transmitido pelo aparelho, as várias mazelas causadas por ele, entre as quais doenças nervosas e envenenamentos, frequentemente confundiam a medicina. Tipicamente, uma imagem ou objeto pessoal era suficiente para estabelecer contato com a vítima, lembrando que não havia limites de distância. Como Frabato era uma personalidade pública, não foi difícil a Fogg obter uma foto do mago nos jornais para o ataque. Assim, para iniciar a sessão, o grão-mestre dispôs a imagem de Frabato na mira do raio do Tepapone e acendeu o combustível composto por elevada porcentagem de álcool. Ao mesmo tempo, os outros irmãos formaram um círculo mágico em torno do aparelho para iniciar o combate telepático, condensando o elemento fogo no plano físico. Os magos negros geralmente recorrem a este método de aniquilamento no caso de a vítima possuir grandes habilidades ocultas. Usado frequentemente para as execuções da loja, o Tepapone nunca falhara em seus resultados letais, sendo o óbito de suas vítimas habitualmente diagnosticados como acidente vascular cerebral. Frabato prosseguia em animada conversa na casa de seu amigo, tão absorto na discussão que a princípio não percebeu o ataque empreendido pela Fogg. Foi somente quando sentiu um repentino excesso de transpiração que notou circunstâncias anormais à sua volta. Desconfiado, subiu e desceu do quarto algumas vezes, procurando a causa do calor incomum, o qual nunca experimentara antes. A temperatura elevou-se progressivamente, atingindo outro homem na sala, o que fez Frabato compreender que a causa do súbito aumento de temperatura não estava em seu corpo físico. Quando o relógio e o anel começaram a queimar-lhe a pele, não teve dúvidas de que alguma força estranha tentava destruí-lo. Tentou lutar e confrontar o poder, mas o calor já era de tal modo intenso que não lhe foi possível se concentrar, deixando-se cair numa cadeira, observado pelo perplexo e impotente amigo. O que se poderia fazer num caso destes? Procurar ajuda médica não teria sentido. O que um médico poderia fazer contra ataques mágicos? O sangue fervia-lhe nas veias e, embora tentasse resistir, não conseguia influenciar o corpo através da mente. Desesperado, rogou a Deus por ajuda e inspiração. Estava convencido de que, se esse não fosse o momento final de sua encarnação, conseguiria a ajuda necessária. O amigo tentou magnetizá-lo, mas logo recuou devido ao insuportável calor na sala. Subitamente, Frabato ouviu uma voz interior dizendo: "Desvie com água." Ele abriu os lábios e sussurrou: "Água. Muita água." Rapidamente seu amigo saiu pela porta, retornando com um balde cheio, e instantaneamente Frabato recobrou a clareza e o poder de seus pensamentos. A água foi ficando mais e mais quente enquanto o amigo trazia mais baldes cheios. O calor continuou sendo transferido para a água por um longo tempo, visto que o ataque da loja continuou incansável. Como as vibrações destrutivas tornaram-se ineficazes sobre seu corpo, Frabato logo se sentiu forte o bastante para empregar a clarividência. Espiritualmente, rastreou o campo energético, descobrindo que tinham sua origem na loja Fogg. "Vocês irão se arrepender por me atacarem desta forma", pensou. "Tanto quanto permitir a lei espiritual, trabalharei para derrotar todos os seus planos futuros." Frabato prosseguiu desviando as sombrias energias para a água. Através da clarividência, observou que a sessão macabra na Fogg ainda prosseguiria por 1 hora, e após seu término os magos interromperam o círculo mágico, retirando a foto de Frabato da mira do Tepapone. O grão-mestre e o secretário fecharam o perigoso aparelho, trancando em seguida na sala de equipamentos. Ainda conversaram por um breve período, satisfeitos ao imaginarem a morte de Frabato estampada nas manchetes dos jornais com o posterior cancelamento de suas apresentações. Outro encontro foi marcado para a próxima noite, a fim de comemorarem a vitória sobre o odiado inimigo, sendo os trabalhos dissolvidos naquele dia.
Nesse momento Frabato abandonou as observações e, como não tinha conhecidos em seu hotel, aceitou o convite do amigo para passar a noite por ali mesmo. Antes de ir para a cama, porém, pediu um pedaço de fio de cobre ou ferro e uma faca de cozinha afiada. Seu amigo atendeu ao estranho pedido e observou o mago puxando o fio em volta da cama, ligando-os às extremidades da faca e colocando-os no chão. Concentrou-se profundamente por alguns momentos, carregando o fio protetor nos três mundos. Com esse procedimento, isolava-se contra qualquer influência espiritual nociva. Após despedir-se do amigo, Frabato agradeceu a Deus pelo maravilhoso resgate e logo adormeceu profundamente. CAP com acento agudo TULIV. O grão-mestre da FOGC sentou-se num elegante café em Pragerstrasse, bebia um copo de café e folheava as páginas do jornal de Dresden. Nenhuma notícia sobre a morte de Frabato. Isso não pode ser verdade. O tepafone nunca falhou. E por qual outro motivo nós fizemos um pacto com o príncipe dos demônios? Estes eram os pensamentos que martelavam em sua mente. Raiva e desapontamento fadigavam seus nervos. Os irmãos da loja queriam celebrar o sucesso naquela noite e agora esta desgraça. Tal falta, sem dúvida, abalaria a convicção de alguns membros no poder da loja. E acima de tudo, o grão-mestre também notava que sua própria autoridade estava em perigo. Ele ordenou o cancelamento da reunião daquela noite e foi à loja sozinho. Logo que chegou, foi para uma sala do templo usada apenas para operações mágicas executadas pelo grão-mestre. A sala tinha uma única janela que podia ser tapada com uma cortina. Perto da parede leste, uma coluna tetragonal ornamentada com signos mágicos servia como um altar. O equipamento mágico já está disposto lá. Acima dela, estava a figura de Baphomet, o supremo deus dos magos negros. As paredes estavam cobertas com um veludo azul escuro. Havia um grande lustre pendurado no centro de um forro azul claro. No altar estava uma pequena lâmpada mágica, chamada de lanterna mágica pelos ocultistas. Nela brilhavam as 7 cores do arco-íris, simbolizando a aliança com as 7 esferas planetárias. Em cada canto da sala, havia 2 velas grandes, em magníficos candelabros de prata. Embora a sala pudesse ser iluminada por luz elétrica, apenas as velas e a lanterna mágica foram usadas para a operação mágica. O grão-mestre tirou um casaco de seda azul escuro e um lenço de cabeça da mesma cor de um armário. Ele fechou a porta do templo, despiu-se, e vestiu o lenço e o casaco. A parte do lenço que cobria sua testa era ornamentada com um pentagrama invertido bordado em prata. Um par de chinelos de seda violeta adornavam seus pés. Ele abriu um cofre e retirou dele uma enorme capa branca, que colocou no chão. A capa era bordada com um círculo mágico multicolorido, em forma de uma cobra cujas costas eram ornamentadas com vários nomes. Havia um triângulo acima do círculo bordado, ele apontava para cima e havia letras em seus cantos. O centro do círculo continha um pentagrama invertido, bordado em vermelho púrpura. Cada canto do pentagrama era ornamentado com uma letra, lidas juntas como Satã. O grande mestre colocou uma travessa come incenso sobre o triângulo e pôs 5 velas lisas em volta do círculo. Então, ele examinou cuidadosamente cada parte do equipamento mágico, pois nada deveria ser esquecido durante as invocações que ele tensionava fazer. Apesar da proteção que ele havia adquirido através do pacto demoníaco, o menor descuido poderia ter severas consequências. Após a adição do pó de incenso, o grão-mestre acendeu o carvão no turículo e um forte odor preencheu a sala. Logo, ele acendeu as velas e desligou as luzes. As cortinas mantinham fora a luz do dia. O grão-mestre entrou majestosamente no círculo mágico. Sua mão esquerda agarrou a espada mágica, a mão direita a baqueta. No seu pescoço estava pendurado um lamen com o selo da criatura que estava prestes a invocar. De frente para o leste, ele recitou a fórmula de invocação com fervor. Estou unido a vós, salamandras e espíritos do fogo infernal. Vosso elemento está sujeito a mim em todos os 3 mundos. Chamo-te e invoco, príncipe dos espíritos do fogo infernal. Invoco-te, em nome de Satã, teu sagrado mestre, que é nosso Lorde soberano. Como aliado de teu mestre, te ordeno em seu nome a sucumbir à minha vontade e apoiar meus propósitos através de teu elemento. Imponho-te minha espada mágica, e te forço a absoluta obediência. Demando de ti que teus cruéis espíritos do fogo sejam submetidos à minha vontade e que eles me ajudem com meus planos em qualquer hora.
Em nome de teu mais elevado Lorde Soberano, com quem sou ligado pelo pacto, te ordeno a perseguir e destruir Frabato, príncipe dos espíritos do fogo infernal. Apareça aqui agora, visível ante o círculo, para confirmar a recepção de minhas ordens. Após o grande mestre ter recitado apaixonadamente esta evocação, as chamas das velas aumentaram e o chão começou a vibrar. Um raio brilhante apareceu no meio do triângulo e uma voz estridente agora era ouvida: eu ouvi seu pedido, grande mago. Nós devemos te servir, pois nosso Supremo Lorde está submetido a ti. Por isso, meus súditos e eu perseguiremos Frabato onde a influência de nosso elemento tornar isso possível. Porém, eu não posso garantir sucesso total pois Frabato deve cumprir uma missão especial na Terra. Seu destino não é como os dos simples mortais. A forma da criatura se tornava cada vez mais visível, línguas de fogo dançavam ao seu redor. Uma calor intolerável emanava da criatura, cujo poder era tão penetrante que o próprio grão-mestre se sentia em perigo. Ele levantou sua espada e apontou a entidade. A ser de fogo sumiu com o estalido de um trovão, fazendo o chão abaixo dos pés do grão-mestre vibrar. Depois de descansar e se concentrar por algum tempo, o mago negro virou-se ao sul. Vós, forças do elemento do ar. Todo o meu ser está agora em contato com vosso elemento. Rei das criaturas demoníacas do ar, ouça meu chamado e obedeça a minha vontade. Como um aliado de teu Altíssimo Lorde, te evoco no nome dele. De teus espíritos alados que passam através da atmosfera em tremendas velocidades devem obedecer às minhas ordens. Eu te invoco, Rei dos espíritos demoníacos do ar. Torne-se visível aqui ante meu círculo e confirme a recepção da demanda, caso tu hesites, pois caso assim faça, torturá-lo-ei e atormentá-lo-ei em nome de teu mestre. Rei do ar, apareça para mim agora. Em meio a gritos ensurdecedores, o espírito do ar tornou-se visível no triângulo mágico. Seu verme. Se tu não fostes aliado de meu Altíssimo Lorde, eu cortaria-te em pedaços com meu elemento. Como se atreve a ameaçar-me de tal maneira? É somente devido ao teu pacto que devo-lhe obediência. Agora, fale logo. Eu peço a destruição de Frabato, o grão-mestre gritou autoritariamente. Teus espíritos do ar persegui-lo-ão continuamente e frustrarão cada ação dele. Faço um fraco impotente. Farei o que estiver dentro do meu poder, mas não posso prometer nada, pois os irmãos de luz estão do lado de Frabato. O rei do ar respondera desdenhoso e então ele também se foi. A mensal da posição especial de Frabato, seu poder e a fonte de sua proteção causaram ataques de ódio e raiva na alma do grão-mestre. Neste estado de espírito, ele virou-se a oeste. Forças da água, eu vos conjuro. Ouça a minha demanda, seres elementais da água. Possante príncipe demônio das águas, eu te invoco. Sou unido ao teu elemento e falo tua língua. Te chamo em nome de Satã, teu Lorde. Eu, o aliado de seu soberano, devo ser obedecido imediatamente. Suba do oceano bribombante e torne-se visível aqui ante o meu círculo para confirmar a recepção de meu pedido. Não recuse vir ou eu persegui-lo em nome de teu regente infernal com elemento fogo. Príncipe das águas, apareça para mim. Com um estrondo imenso, um estranho ser, metade peixe, metade humano, materializou no triângulo mágico e dirigiu-se ao mago com uma voz rouca. Tu me evocaste pelo meu elemento, mesmo ainda sabendo detesto grandes cidades. Se tu não foste aliado de meu mestre, eu teria te afligido. Pelo meu elemento, graças às tuas ameaças. Agora, diga-me o que tu queres e farei isso rapidamente. Fervilhando de raiva e ódio, o grão-mestre clamou, eu não te chamei das profundezas do mar sem razão. Em nome de teu senhor e mestre, exijo a perseguição e destruição de Frabato. Ele é o primeiro a resistir à nossa loja, e, portanto, quero ele destruído. Tentarei cumprir teu desejo. O que está em meu poder será feito, mas o sucesso não pode ser garantido. Muito dependerá se pudermos agarrar Frabato num momento de fraqueza. O mago dispensou a criatura com sua baqueta mágica, ela desapareceu. O grão-mestre ficou enraivecido que os príncipes dos elementos não prometeram-lhe sucesso pleno. Ele começou a compreender as grandes dificuldades que estavam por vir. Para poder completar seu quadrado mágico, foi invocado o príncipe da terra também. Ele virou-se ao norte e disse, terrível príncipe infernal do elemento terra, o aliado de teu senhor te chama. Em nome de Satã, saia das profundezas e apareça ante o meu círculo e confirme que recebestes meu desejo.
Obedeça a meus comandos imediatamente, senão atormentá-lo-ei em nome de teu mestre. Príncipe da terra, apareça agora. O chão sob os pés do grande mestre estremeceu e, com um rugido estridente, um pequeno homem com cabelo cinza e um longo queixo apareceu no triângulo mágico. Seus grandes, escuros e profundos olhos cintilavam para o mago negro. Em sua mão direita, ele erguia uma lanterna que emitia uma luz estranhamente opaca, contudo intensa. O espírito da terra olhava para o mago com um olhar penetrante, e disse: relutante, deixei meu reino para tua vontade obedecer. De acordo com as leis espirituais e pelo teu pacto devo obediência a ti até morrer. Qual é teu desejo? A voz profunda e o poderoso olhar gelido da criatura causavam arrepios na espinha do magista. De repente, ocorreu-lhe que em sua morte, ele se tornaria um servo desta criatura. O príncipe de elementais da terra esperava calmamente no triângulo mágico. Ele podia ler os pensamentos e sentimentos do magista facilmente, e parecia enchê-lo de grande prazer que aquele homem louco seria seu vassalo no futuro. Embora quase paralisado, o grão-mestre se recompôs, dizendo: eu sei o que me espeta, mas no presente momento não posso permanecer inativo e assistir um estranho celebrar seu sucesso e ridicularizar nossa loja. Portanto, exijo que tu persigas e destruas Frabato com todos os teus poderes. Leve-o às profundezas de teu reino e o cerque com um véu de escuridão, assim ele não poderá escapar. Esta é a minha vontade. O extermínio de Frabato servirá à imagem de teu mestre e de nossa fraternidade. Farei o que está em meu poder, respondeu o espírito da terra, mas não posso garantir o pleno sucesso no caso de um homem como Frabato. O espírito da terra desapareceu e todo o edifício tornou-se silencioso como um cemitério. A evocação dos seres elementais havia esgotado o grão-mestre de tal maneira que ele permaneceu no círculo mágico como se estivesse fisicamente castigado. Respirava pesadamente e um vazio invadira sua mente. Ele viu o espírito que o servia todos os dias em pé num canto da sala. Esta entidade estava ao seu lado por muitos anos, o ajudando a realizar suas vontades. O magista havia se tornado completamente dependente da criatura. Ele estava ciente que não mais tinha poder para soltar a si mesmo de suas correntes. As leis espirituais não lhe davam nenhuma chance para anular seu pacto com os regentes das forças demoníacas. O poder que ele havia ganhado através do pacto não duraria para sempre, e, tal como era um mestre hoje, poderia ser um escravo amanhã. O grão-mestre era incapaz de satisfazer sua cobiça por poder material e riqueza com suas habilidades ocultas. Deste modo, acabou sucumbindo à tentação do pacto. Um sentimento de dependência recaía sobre ele como um pesadelo. Neste exato momento, o grão-mestre sofria tormentos infernais que nunca antes haviam sido experimentados na vida. Seu ódio por Frabato era imenso. Não obstante, sua aversão fora incendiada pelo fracasso dos príncipes dos 4 elementos em lhe garantir sucesso. A pergunta era: que poderosa autoridade está por detrás de Frabato? Isso martelava a cabeça dele. Quero ele destruído, mesmo que eu tenha que arriscar minha própria vida. Dirigido por estes pensamentos, o grão-mestre decidira evocar o grande mestre das forças infernais ele mesmo, para pedir que lhe satisfazesse seu desejo. O mago negro colocou a espada no chão, dentro do círculo, e logo posicionou seu pé esquerdo em cima dela. Então, levantou a varinha mágica com a mão direita e desenhou o selo da escuridão no ar, o acordado sinal que evocaria o demônio supremo. Ele mal havia completado o selo quando um raio brilhante ascendeu do solo e iluminou todo o quarto. O grão-mestre estava ali, como se tingido por um raio, lutando para se manter consciente, já que o quarto estava preenchido com uma vibração paralisante e mortal. Nenhum mortal comum estaria apto a sobreviver àquela terrível energia, apenas o pacto do grão-mestre o salvava da aniquilação imediata. Uma figura muito peculiar condensou-se lentamente no triângulo, ostentando uma cabeça com chifres de um bode, e um peito humano com pelos. As mãos da criatura eram bizarras, com dedos semelhantes a garras, seus pés eram como cascos de um boi. Uma cauda longa e grossa completava a figura. Depois que a aparição tornou-se totalmente visível, o raio desapareceu no chão. Muito raramente o magista havia visto este espírito, pois isto era Baphomet, o mestre dos demônios. Baphomet falou ironicamente para o vacilante grão-mestre. Bem, grande mago, conheço seu desejo de destruir Frabato. É uma boa ideia apoiá-la com todas as minhas forças. No entanto, não será fácil,
pois este Frabato é um homem com uma missão espiritual especial. É por isso que os nossos métodos falharam até agora. Caso você insista em teu pedido, enfrentaremos uma tarefa difícil. Talvez tu devesses gastar o resto de tua vida aproveitando outros prazeres. Uma batalha era travada entre a consciência do grão-mestre, seu medo e seu ódio. Finalmente, o ódio fora vitorioso e numa fúria cega ele balbuciou: eu fiz este pacto para quê? Tu estás obrigado a ajudar-me até o final de minha vida. Talvez tu possas triunfar sobre mim após minha morte, mas agora exijo tua ajuda para exterminar Frabato. Só assim terei prazer em minha vida. Que ele seja eternamente condenado. Após o magista ter proferido sua maldição, o sinistro visitante desapareceu sem nada responder. A tensão paralisante havia se dissolvido. Completamente esgotado, o grão-mestre proferiu a fórmula de despedida para todos os seres que tinham sido evocados, ao passo que fora feita a adição de algumas fórmulas de proteção, apenas por precaução. Ele trancou apressadamente todo o aparato mágico em seus respectivos armários e deixou o templo. Logo, ele estava caído num sofá numa sala adjacente, incapaz, por algum tempo, de pensar com clareza. Depois de uma forte xícara de café, o grão-mestre se sentia um pouco revivado, todavia, era incapaz de abandonar os dramáticos eventos do dia. O sol estava brilhando no céu azul, mas o grande mestre estava carrancudo enquanto deixava a loja, rapidamente fazendo seu caminho de casa. CAP com acento agudo TULV. Na noite desse mesmo dia, as reservas para a sala de conferências do Clube Excêntrica estavam esgotadas. Frabato realizava uma entrevista coletiva para um seleto grupo de jornalistas e cientistas, entre os quais alguns membros FUG, o que mostrava que a loja tinha representantes em todas as classes sociais. Quando a sessão terminou, os jornalistas inundaram Frabato com perguntas, as quais foram respondidas rapidamente de modo a satisfazer os sensacionalistas. Em seguida Frabato retirou-se para outra sala a fim de manter uma discussão mais aprofundada com um grupo menor. Ao ser levantado o assunto da hipnose, explicou com pesar que não mais realizaria as sessões pois fora admoestado pelo inspetor de polícia sobre uma nova lei, proibindo demonstrações públicas do fenômeno e a qual ele prometera respeitar. A menção sobre a nova lei provocou imediata reação no grupo. Um repórter gritou: aposto 500 marcos que você não terá mais coragem de realizar demonstrações de hipnose em suas apresentações. Frabato sentiu-se constrangido. Não fazia parte de sua ética transgredir o Código Civil, mas por outro lado, ia contra a sua dignidade ser chamado de covarde, sobretudo após ter sido fortemente assediado pelos sensacionalistas da mídia. Confiante de que alguma ideia pudesse lhe ocorrer, aceitou a aposta. Deixou o clube em seu carro, rumando para o hotel e na manhã seguinte refletiu uma vez mais sobre os acontecimentos. Desconfiava que a aposta fosse na verdade uma cilada da loja FUG que súbito, teve a ideia de como escapar da armadilha. Vestiu-se rapidamente e saiu para uma caminhada, aperfeiçoando cada detalhe de seu plano. Depois do almoço verificou sua caixa de correspondências e em seguida dirigiu-se para a cidade. Entrou numa grande loja de músicas em Wilhelmstrasse, que possuía nos fundos um pequeno estúdio de gravação. Dirigiu-se à vendedora e perguntou se era possível gravar sua voz imediatamente, levando o disco naquele mesmo dia. A mulher consentiu, encaminhando-o ao anexo do qual só saiu na parte da tarde levando consigo um grande número de registros com os quais, alegremente, rumou de volta ao hotel. Os corredores principais da galeria de arte estavam animados naquela noite. Repórteres dos jornais de Dresden, ansiosos, perdiam-se no fluxo constante de pessoas em direção ao auditório, já lotado, a fim de testemunhar as manifestações do misterioso Frabato que sorrindo, apareceu no palco. Quando os aplausos acolhedores cessaram, dirigiu-se à plateia. Senhoras e senhores, agradeço pelas calorosas boas-vindas e pelo grande interesse em minhas apresentações. Em uma de minhas palestras anteriores indiquei que existem muitas coisas entre o céu e a terra que os mortais comuns não podem compreender ou dominar facilmente. Fui autorizado a apresentar-lhes, com evidência do poder magnético, a influência da vontade humana a qualquer distância, bem como o poder da clarividência e telepatia. Como nas performances anteriores, precisarei de um voluntário para me ajudar nas demonstrações. Para começar quero apresentá-los ao mundo dos mortos, mostrando que a existência humana não finaliza com o que chamamos morte,
Mas pelo contrário, é nesse ponto que a verdadeira vida inicia. A vida no corpo físico deve ser considerada como uma espécie de preparação para esse momento. Vou abster-me de mesas girantes ou similares, já que estes são métodos tradicionalmente empregados por charlatães. Espero proporcionar-lhes um espetáculo ainda mais impressionante, chamando para cá alguns espíritos que em nosso plano são conhecidos como mortos. Um murmúrio percorreu o salão seguido de silenciosa expectativa. Por fim, um cavalheiro deixou seu lugar e subiu ao palco. Meu nome é Schneider, disse ele, apresentando-se a Frabato. Sou professor de Química. Você fala de forma muito convincente sobre os poderes espirituais e sobre entidades cuja existência são, até o momento, negadas pela ciência ortodoxa. Ficaria muito grato se pudesse fornecer-me qualquer prova dos poderes espirituais que descreve. Sendo um cientista e um cético, não serei facilmente convencido. Frabato perguntou à plateia se tinha a permissão dos presentes para responder às perguntas do professor com evidências relevantes. A resposta foi um unânime sim, seguida de aplausos entusiasmados. Todos estavam ansiosos e curiosos para saber que tipo de experimento Frabato iria realizar. Frabato indicou ao professor um lugar no canto do palco e pediu-lhe que fosse paciente por alguns momentos, pois primeiramente introduziria alguns ensinamentos sobre espiritismo à plateia. Entretanto, mal dissera a primeira frase, o voluntário transformou-se visivelmente. O homem tornou-se pálido, olhos voltados para o espaço e em segundos caiu de sua cadeira, como que possuído, prostrando-se rigidamente no chão. Alguns gritaram, outros levantaram-se de seus assentos, esticando o pescoço para ver o que acontecera. Durante o tumulto, Frabato manteve-se impassível, sequer olhando o professor. Tranquilamente levantou as mãos pedindo silêncio. Senhoras e senhores, por favor. Nenhum mal ocorrerá ao professor. Para surpresa de vocês, eu desloquei parte de minha personalidade enquanto falava e a enviei para que pudesse extrair certa quantidade de vitalidade astral desse senhor. Ao fazer isso, induziu a um estado semelhante ao da morte. Ele não mais respira e os batimentos cardíacos cessaram. Um diagnóstico médico relataria insuficiência cardíaca. Frabato pensava na Fugk, que tinha membros espalhados pelo público, e o quanto estariam apreensivos, já que a experiência demonstrava claramente que a insuficiência cardíaca podia ser causada por meios ocultos. Frabato dirigiu-se então ao professor, apoiando-o qual uma marionete rígida e logo sendo auxiliado pelos assistentes que colocaram o homem suspenso sobre duas cadeiras dispostas em distância suficiente para suportar-lhe o pescoço e os calcanhares. Depois que um cobertor foi colocado sobre o corpo, Frabato subiu no abdômen do professor, pedindo a seus assistentes que o acompanhassem. Logo havia 3 pessoas de pé sobre o corpo imóvel do voluntário que suportava o peso dos 3 homens, como se fora feito de aço. Quando os 3 desceram, a atenção da plateia explodiu em aplausos. A um sinal de Frabato, os assistentes levaram o professor ao chão e o mago apoiou-o com os braços, pedindo silêncio. Mirou um canto distante do palco e imperceptivelmente, a aparência do professor transformou-se por completo. A rigidez de seu rosto desapareceu, dando lugar a uma coloração normal. Frabato fitou o professor que após um curto período de tempo, começou a respirar e movimentar normalmente as pálpebras. Como que despertando de um sono profundo, estendeu as pernas e olhou em torno, atônito, até avistar Frabato, que lhe sorriu. Bem, professor, estou certo de que poderia relatar ao público sua interessante experiência. Como as pernas ainda estivessem trêmulas, o voluntário sentou-se em uma das cadeiras, ajudado pelos assistentes. Frabato tornou a olhá-lo fixamente por alguns segundos, restaurando-lhe o estado em que se encontrava no início do fenômeno. O professor levantou-se empurrando a cadeira para o lado e apertou a mão Frabato, entusiasticamente. Não esperava por algo assim. Vou lembrar desse momento até o fim dos meus dias. Embora esteja ainda completamente confuso sobre como pôde ter me influenciado dessa forma durante a apresentação. Com uma risada, Frabato respondeu, essa capacidade é resultado de vários anos de meditação e treinamento. Você experimentou por si mesmo como ela é eficaz. Mas por favor, não faça o público aguardar por seu depoimento, professor. Como estava ouvindo atentamente as palavras de Frabato, começou o professor, não percebi que estava sob uma influência externa. Mas de repente senti minha cabeça completamente vazia e fui incapaz de me mover. Para meu horror,
Vi meu próprio corpo cair no chão do palco e a rigidez abandonou-me, dando lugar a uma sensação de liberdade, tranquilidade e leveza que nunca experimentara antes. Pude flutuar sobre o palco livremente, ligado ao corpo físico apenas por um fino cordão de prata. Dessa maneira, testemunhei o que Frabato e seus assistentes fizeram, ficando extremamente aliviado ao perceber que não havia perigo na experiência. Quando um dos assistentes caminhou sobre mim, percebi que meu corpo não projetava nenhuma sombra, apesar de me sentir totalmente como um ser carnal. Depois, quando os assistentes apoiaram novamente meu corpo no chão, Frabato olhou-me de maneira profunda e vinculei-me ao meu corpo como se atraído por um imã. Embora tentasse resistir a essa força, meus esforços foram em vão e perdi a consciência. Quando acordei, vi-me de volta ao corpo físico. Não tenho mais qualquer dúvida de que o espírito humano sobrevive à morte do corpo físico, e que esse espírito move-se na forma descrita por Frabato em sua palestra. Tendo prestado ao Frabato calorosos agradecimentos, o professor voltou ao seu lugar, acompanhado por aplausos. A expectativa espalhou-se novamente, e Frabato prosseguiu. Senhoras e senhores, estou muito satisfeito que o professor, como um cético, tenha confirmado a existência do espírito humano, independente do corpo físico. Gostaria de mencionar que um indivíduo sem nenhum treinamento em magia será incapaz, após sua morte, de perceber as impressões sensoriais do mundo físico. Gostaria de salientar que experimentos desse tipo nunca devem ser tentados por um leigo, pois se o operador não possuir domínio total sobre os elementos, a harmonia da alma corpo-espírito poderá ser perturbada, relegando o indivíduo a uma instituição mental. Que isto sirva como aviso. Mas agora voltemos nossa atenção para novas experiências. Quem dentre vós gostaria de manter contato com algum conhecido, ou mesmo parente, que já tenha falecido? No início, ninguém se encorajou o bastante para quebrar o suspense causado pela pergunta. Finalmente um cavalheiro ofereceu-se para o experimento e o público deu-lhe um aplauso aliviado. Uma vez no palco, apresentou-se como Mr. Muller, diretor de um banco. Muito emocionado, desejava ver sua irmã falecida e conhecer seu paradeiro atual. A fim de colocar o homem à vontade, Frabato pediu-lhe que se sentasse em uma cadeira no palco, dizendo, por favor, diga-me o nome da falecida e a data em que morreu. Seu nome era Elizabeth Muller, e ela morreu em 16 de maio de 1929, no sanatório local. Frabato perguntou à plateia se alguém tinha conhecido essa pessoa. Após o que uma mulher idosa, Miss Muller, levantou-se rapidamente identificando-se como a mãe da falecida. Dois homens da mesma família, disseram que também eram parentes, e uma mulher da plateia disse que Elizabeth Muller tinha sido sua amiga no colégio. Isso é suficiente, disse Frabato. Quero ter algumas pessoas que possam identificar o espírito que chamarei. E agora eu peço a vossa atenção. Frabato sentou-se em um canto do palco para que pudesse ser visto por todos. Seus movimentos foram acompanhados com um misto de silêncio e expectativa. Momentos depois o mago tornou-se pálido e rígido, tendo o rosto modificado de tal forma que já não era possível reconhecê-lo. A mãe da falecida gritou, Liese. Frabato levantou-se graciosamente. Os movimentos elegantes eram os de uma jovem mulher. Claramente havia ele emprestado seu próprio corpo ao espírito da falecida para que assim, pudesse falar com o irmão. O diretor Muller, trêmulo por reconhecer os movimentos e características da irmã, balançou a cabeça como se não pudesse acreditar em seus próprios sentidos, até que a voz familiar falou-lhe através de Frabato. Willy, eu nunca pensei que seria capaz de falar com você novamente. Como está nossa família? Eu sei que nosso pai morreu, porque estou frequentemente em contato com ele. Por um curto período, o diretor encarou Frabato, através do qual sua irmã falava. Ela pegou uma cadeira e aproximou-se, tendo então, os dois, uma conversa acerca de assuntos particulares. Após um período, o espírito pediu lápis e papel, para que pudesse escrever uma nota para Robert, seu ex-noivo. Entregou ao irmão e pediu-lhe que transmitisse seu amor a toda a família, abraçando carinhosamente e afastando-se em direção à cadeira do canto. O corpo de Frabato enrijeceu-se novamente, como no início, e após alguns segundos, a rigidez cedeu às características familiares do mago. Frabato levantou-se e virou para o diretor que com os olhos marejados, estudava o bilhete em suas mãos. Impossível. E ao mesmo tempo possível, sussurrou,
E isso realmente é a letra da minha irmã. Espero que agora esteja convencido de que sua irmã ainda existe. Ou duvida que ela falou-lhe através de mim? Não, não tenho mais dúvidas, respondeu o Sr. Muller. E agradeço do fundo do coração por sua mediação. Ainda perplexo com a experiência milagrosa, o Sr. Muller deixou o palco e retornou ao seu lugar. Após um pequeno intervalo, Frabato, acompanhado por aplausos, dirigiu-se ao público. Senhoras e senhores, como prometi anteriormente, vou lhes mostrar alguns exemplos de sugestão e hipnose. Infelizmente, a prática da hipnose foi proibida pela legislação. Como fui pego de surpresa, encontrei outros meios a fim de entretê-los. Deixarei a sala por cerca de meia hora. Gostaria que 2 pessoas da plateia me acompanhassem ao bar do clube, para que mais tarde possam servir como testemunhas. E aproveitem o programa. Um policial e um homem da plateia prontificaram-se a acompanhar Frabato e assim seguiram para o hall de entrada. Certa expectativa espalhou-se pelo auditório, os olhos voltaram-se para o palco na certeza de que Frabato teria deixado algo interessante por ali, e não estavam enganados pois, subitamente, a voz do mago fez-se ouvir através dos alto-falantes. Senhoras e senhores, embora não esteja na sala, meu espírito ainda permanece com vocês, pois não podemos interromper a performance. Por favor, sigam minhas instruções à risca. Olhem fixamente para o centro do palco, como se eu ainda estivesse ali. Aqueles que puderem fazê-lo, imaginaram minha figura por completo. Agora, imaginem que estou espalhando um líquido invisível sobre todos os presentes, o que nos trará tranquilidade e harmonia. Vocês estão calmos agora, diria mesmo cansados. E esse cansaço aumenta progressivamente, como se fizessem algum trabalho pesado. A cada respiração, ficam mais cansados. A sonolência domina-os por completo. Suas pálpebras estão se fechando agora e vocês estão num sono profundo e sem sonhos. O sono é tão profundo que nada pode despertá-los. Nenhum ruído pode perturbá-los e vocês acordarão somente quando eu der o comando. Longa pausa preencheu o salão e a voz de Frabato prosseguiu suavemente. Agora, aqueles que estão acordados deverão bater palmas, assoviar, ou emitir algum ruído que desperte os que estão dormindo. Os quais não poderão, porém, acordar. Muitos na plateia haviam caído em um sono profundo e o salão ficou ensurdecedor quando os despertos tentaram, em vão, despertá-los. Minutos depois, a voz Frabato foi ouvida novamente. Nem que estivessem disparando canhões, seriam capazes de despertá-los do sono, pois estão em estado de transe profundo e irão responder apenas às minhas ordens específicas. Agora estou reunindo todos os dormentes sob minha força de vontade. Ouvirão apenas minhas palavras e farão exatamente o que eu disser. Depois que eu contar até 3, todos despertarão. Irão se sentir revigorados e saudáveis, incapazes de recordar o que lhes aconteceu. 1. Cansaço e sonolência transformam-se em contentamento e alegria que preenche todo o seu ser. 2. Sua saúde é fortalecida. Sente-se muito bem e todos os seus dissabores desapareceram. 3. Acordem. Os que haviam adormecido olharam com espanto a alegria geral na sala, sem acreditar que estivessem dormindo. Mas antes que explicações fossem dadas, a voz do alto-falante pediu a 10 pessoas que ocupassem assentos nas cadeiras previamente organizadas no palco. Sentaram-se aos pares, homens ao lado de mulheres e após uma ligeira confusão, os voluntários conseguiram sentar-se corretamente, orientados por mais instruções de Frabato. Sugestão aos que estão no palco. Agora ouvirão música. Uma valsa será tocada e sentirão vontade de dançar uns com os outros. Cada um dos senhores dançará com a mulher à sua direita. Nada irá incomodá-los, pois há um muro invisível entre os senhores e o público impedindo-os de ver os espectadores. Embora nenhuma música fosse ouvida, alguns pares reuniram-se, girando ao ritmo de uma valsa. Outros pares moveram-se comicamente e a plateia riu, o que não pareceu incomodar os dançarinos. Parem! Disse a voz do alto-falante. A dança acabou. Agora no palco serão servidas algumas frutas antes de despedirem-se uns dos outros. Há uma cesta com maçãs, peras e pêssegos na extremidade do palco. Sirvam-se à vontade. Vocês acordarão imediatamente após a primeira mordida sem terem ingerido nada. Irão retornar a seus lugares com um sentimento de felicidade. Após isso, venham,
Por favor, encontrar-me no saguão do clube. As pessoas no palco serviam-se das supostas frutas, mas a primeira mordida, acordaram com expressões contrariadas no rosto. Porra, isto não é um pêssego, é uma cebola. Disse um, com lágrimas nos olhos. Alguém disse, argue. Isto é uma batata crua. As surpresas continuaram e após a última pessoa ter deixado o palco, um espectador foi ao bar do saguão trazê-los de volta, bem como a Frabato e suas testemunhas. Saudado por aplausos, Frabato dirigiu-se ao público, sorridente. Posso perceber que gostaram, o que me deixa muito satisfeito, embora eu mesmo não estivesse presente na sala. Gostaria de agradecer às testemunhas que me acompanharam e dizer que por hoje ficaremos por aqui. Todos vocês estão convidados para minha próxima apresentação, depois de amanhã. Boa noite. A cortina caiu lentamente e Frabato foi ao camarim. Acabara de trocar de roupa quando dois homens entraram sem bater. Você é Frabato, não é? Perguntou um deles. Frabato assentiu com a cabeça e o homem identificou-se, polícia judiciária. Você está preso. Acompanhe-nos, por favor. Um carro levou-os à delegacia, onde Frabato foi mantido sob custódia. No dia seguinte, os jornais apresentaram um relatório detalhado sobre as experiências sensacionais de Frabato e sua prisão pela polícia. Logo nas primeiras horas da manhã, Frabato foi levado a um chefe de polícia, que, visivelmente irritado, lançou-lhe um ataque verbal imediato. Você violou a nova lei e continuou a realizar experiências com a hipnose. Testemunhas relatam que mais de uma centena de pessoas foi hipnotizada. Vai ter que pagar caro por isso, e não lhes será fácil defender-se no tribunal. O chefe, furioso, andava de um lado a outro da sala. Isto é tão vergonhoso. Explodiu novamente. Entre tantos locais você tinha que fazer isso no meu distrito. Que tipo de imagem pública terei eu agora? Frabato, em silêncio, permitiu que o chefe de polícia descarregasse sua frustração. Só tomou a palavra quando o homem à sua frente acalmou-se. Certamente o senhor recebeu informações falsas pois não hipnotizei ninguém ontem à noite. Onde seus próprios funcionários podem dar testemunha do fato de que eu estava no saguão do clube durante o ocorrido. O público passou meia hora ouvindo uma gravação. A voz era minha, é verdade, mas não posso ser responsabilizado por isso, afinal, não havia nada que impedisse seus funcionários de desligar o toque-a-discos. Como não estive presente na sala pessoalmente, não me sinto nem um pouco culpado. O chefe olhou para Frabato desconfiado, chamou o policial que estivera presente no teatro e quando este lhe deu confirmou o relato, estendeu sua mão a Frabato, dizendo, você deveria ter se tornado um diplomata, em vez de mago. Certamente tem um talento especial para olhar as questões sob uma perspectiva diferente. Está livre, pode ir. E agradeço-lhe por zelar pelo bem do povo. Frabato despediu-se e voltou ao hotel imediatamente. Precisava de um bom descanso pois a noite na prisão não lhe fora nada confortável. No dia seguinte, jornais relatavam sua liberação, juntamente com o anúncio de que, como previsto, sua próxima apresentação seria naquela mesma noite. CAPI com acento agudo TULVI. O grão-mestre da loja Folk era o proprietário de uma casa belíssima no bairro mais elegante da cidade, requintadamente decorada e rodeada por um jardim bem cuidado. O grão-mestre era altamente respeitado nos círculos empresariais, um importante homem em sua profissão com um rendimento financeiro enorme. Mas hoje ele estava sentado triste atrás de uma mesa em sua casa, brincando distraidamente com sua caneta de ouro. Estava tão preso à agitação, que nem um ambiente harmonioso poderia acalmá-lo. Levantou-se e começou a andar pela sala, pensativo. Os servos dele receberam ordens estritas para não perturbá-lo ou permitir qualquer tipo de visita. Pela primeira vez em muitos anos, a cadeia de seu sucesso havia sido quebrado. Até agora, todos os seus planos tinham sido realizados com êxito, mas Frabato era um assunto difícil, que pesava em sua alma. Ele sentia, de certo modo, que havia um poder muito maior por trás deste misterioso homem, maior do que aquilo que estava por trás de sua própria loja, cujos membros foram capazes apenas de realizar os seus planos com a ajuda das forças negativas. Um homem mais poderoso do que ele. A ideia alimentava o ódio inexorável do grão-mestre, incessantemente o levando a caçar, atormentar danar Frabato por qualquer meio. E embora isso fosse difícil para ele,
O grão-mestre teria que admitir que Frabato frustrara todos os seus ataques. Ninguém que violentou as leis da loja e foi punido, escapou para contar a história. Todos aqueles que foram sentenciados à morte pelo Tepafone, até agora, foram destruídos. Cada pessoa possui um ponto fraco onde pode ser facilmente ferida. O grão-mestre procurava em vão uma fraqueza em Frabato. Seu fracasso em descobrir oprimia-lhe com ódio e raiva. Ele já havia sido informado de que a ação da polícia contra Frabato por violação da proibição de hipnose tinha sido ineficaz. Este novo fracasso aumentava seu mau humor. Pensamentos de vingança lampejavam na mente do grão-mestre. Sob circunstâncias normais, ele era o mestre de si mesmo, mas agora, seu rosto refletia quanto mais os seus nervos sofreram com os eventos recentes. Mesmo o tic-tac do relógio requintado provocava-lhe inquietação, misturada com um sentimento de medo e horror que ele nunca havia experimentado antes. O grão-mestre nutrira pensamentos negros por um longo período, quando lhe veio uma boa ideia. Ele sentou, e começou a escrever uma carta a um funcionário do governo que também era um membro da FOG. Caro irmão e apoiador. Como você sabe, Frabato tem frustrado muitos de nossos planos. Temos tentado, em vão, fazer dele um membro de nossa loja, e convencê-lo de nossa boa vontade. Por causa de suas habilidades mágicas, ele foi apto a descobrir todos os segredos de nossa loja. Não só sabe nossos ritos de iniciação, mas também é bem versado nos nossos planos mais secretos. Estes fatos claramente mostram que este homem continua a ser um perigo permanente à nossa loja. Ainda não fomos capazes de eliminá-lo. Mesmo Tepapone falhou, o nosso aliado, o rei dos demônios, é incapaz de garantir o sucesso. Com seus poderes, este Frabato naturalmente tem acesso aos planos mais secretos do governo e dos militares, também. Se um governo hostil ter êxito em empregá-lo como um espião, danos imensuráveis podem ser feitos para você, do mesmo modo para toda a nação. Como meus próprios meios estão esgotados. Aqui peço tua ajuda para aniquilar este perigoso homem. A Irmandade está muito interessada em liquidar este assunto e espero que você não desapontar-nos-á. Estou ansioso para o encontro com você pessoalmente, atenciosamente. O grão-mestre colocara a carta num envelope, prensou a insígnia da loja no lacre, então chamou um de seus servos e ordenou-lhe levar a carta aos correios naquele momento. Seu rosto, agora, refletia alegria, esfregava as mãos em satisfação. Ele já estava convencido de que este plano pudesse ser realizado com êxito, pois os dissidentes políticos eram tratados rapidamente naqueles dias. A polícia secreta resolveria o assunto. Os acontecimentos recentes afetaram fortemente a saúde do grão-mestre. Ele tinha perdido bastante peso e suas mãos tremiam. Seus problemas não resolvidos haviam o colocado em um constante estado de agitação, que o fazia se sentir mais velho. De maneira totalmente involuntária, o grão-mestre entrou na frente de um grande espelho. Enquanto estudava impensadamente seu reflexo, ele notou, com um terror crescente, que um brilho fosforescente aparecera de repente no meio de suas sobrancelhas. Com os olhos arregalados ele encarava sua imagem vacilante, pois estava totalmente ciente do significado daquele sinal, que era conhecido dentro da FOG como um sinal de morte. Paralisado com o choque, o grão-mestre era incapaz de desviar seus olhos da chama que gradualmente se tornava maior, eventualmente cobrindo toda a superfície do espelho. Atrás da chama uma face grotesca com olhos penetrantes aparecia devagar. Uma voz falou como se vinda das profundezas de um túmulo. Irmão, sua hora derradeira está próxima. O grão-mestre agora estava suando abundantemente. Ele sentia cercado por um frio glacial. Demoradamente, a face do demônio desaparecera e a chama diminuíra. O espelho finalmente refletia apenas a face pálida do mago negro. Embora ainda se sentindo paralisado, ele conseguiu se afastar da imagem no espelho, caindo numa cadeira, e ficou lá por algum tempo, completamente imóvel. Ele balançava sua cabeça entre as mãos desesperadamente. Maldito Frabato, ele murmurava. Não devo pensar nele nunca mais ou senão ficarei louco. O grão-mestre energicamente afugentava seus pensamentos negativos. Acendeu um charuto e andava para cima e para baixo em sua biblioteca, tentando se acalmar. Ocorreu-lhe que ele ainda tinha um contratempo na loja. A posição astrológica do Sol lembrava-lhe, todavia, que logo teria que partir em viagem, pois era 23 de junho, o dia das reuniões gerais da loja. Era importante que ele,
como presidente, aparecesse calmo e sereno, a fim de ser um exemplo aos outros irmãos. Ele ordenou seu servo a preparar sua ceia. No final da refeição, ele bebeu uma xícara de café forte, trocou de roupa e mandou seu motorista levá-lo às instalações da loja. 23 de junho é um dia especial do ano. As pessoas de todo o mundo. É nesta altura que o sol alcança seu ponto mais alto, o dia mais longo e a noite mais curta do ano. Para celebrar o solstício de verão, muitos povos europeus, tradicionalmente, acendem uma fogueira. Os irmãos da luz, especialmente os de menor grau, realizam nesta noite a chamada evocação de São João. Durante este rito, até 3 desejos podem ser enviados ao plano astral. Estes desejos são realizados durante o ano vindouro, desde que não violem as leis do karma. Esse ritual misterioso de São João é um segredo estritamente mantido entre os irmãos de luz. Embora o 23 de junho fosse também um dia especial para Fogg, não significava que era um dia feliz. Muito pelo contrário, era um dia fatal, pois um dos irmãos da loja deveria sacrificar sua vida ao demônio que serviam. Todos os membros, independentemente do posto ou graduação, eram sujeitos a esta lei. A loja tem 99 membros. O 100º membro é o demônio que preside a loja e que, por sua vez, delega um demônio subordinado para cada membro, que realize seus desejos. Cada demônio tem o seu próprio nome especial e um sinal de invocação conhecido apenas pelo membro da loja que lhe serve. O nome do demônio e seu sinal nunca é confiado para outra pessoa. A penalidade por quebrar o silêncio é a morte. A vítima do sacrifício é escolhida por sorteio. Um novo membro é admitido, substituindo a vítima, e o demônio do seu antecessor é normalmente atribuído a ele. Com azar, um novo membro pode morrer no primeiro ano. Não era de estranhar que membros da loja, em virtude desta troca, tinham a permissão para perseguir riqueza material, sendo pessoas ricas e influentes. Alguns das classes mais baixas ou mais pobres só eram admitidos na Irmandade se tivessem talentos e habilidades especiais que poderiam servir aos propósitos da loja. Grandes somas de dinheiro eram imediatamente colocadas à disposição deste membro, até que, com a ajuda de seu demônio, ele aprenderia a andar com seus próprios pés. O clima de verão estava maravilhoso, principalmente em 23 de junho. O ar quente do dia ainda permanecia no campo, mas o medo pairava como uma nuvem invisível na mente dos membros da Fogg. Somente neste momento todo ano, eles escolhiam lembrar que o cairia como a espada de Damocles sobre suas cabeças. O grande salão da loja estava cerimonialmente iluminado. Havia 99 cadeiras numeradas em pé numa pequena plataforma virada para o lugar do grão-mestre. Cada membro da loja receber um número e que ficar em seu lugar em conformidade. Ninguém estava autorizado a se ausentar no encontro mais importante do ano. Era esperado de membro arranjar seus assuntos pessoais de tal forma que os permitissem estar presentes nesta noite. Embora a reunião se iniciasse às 20, a maioria dos membros já estavam reunidos por volta das 7h30 e conversavam animadamente um com o outro, em pequenos grupos. Enquanto os minutos do relógio moviam inexoravelmente a hora apontada, os irmãos da loja sentaram-se nos respectivos lugares. O vice-presidente, que também era o secretário, já havia tomado seu lugar. Precisamente às 8 horas, o grão-mestre entrou no salão. Todos levantaram-se silenciosamente para cumprimentar o superior. O grão-mestre, ainda em choque devido aos acontecimentos daquela tarde, reuniu todas as suas forças e abriu o encontro, batendo num grande gongo 3 vezes com um martelo especial. O som ressoou por todo o salão. Então ele se dirigiu aos irmãos. Meus queridos irmãos, agradeço-vos pelo vosso acolhimento e peço que vós sentais. Estou muito contente que todos viestes. Como vós sabeis, hoje é um dia tradicional e histórico para a nossa loja. Um dos nossos membros deverá deixar-nos e outro deve ser admitido. Só após o sorteio nós saberemos quem é que irá. Sei que vós estáis esperando a votação com temor. No entanto, vós foi dito durante a admissão na loja que o procedimento está em nosso estatuto e é obrigatório. Nossa loja existe por muitos séculos e é representada em todo o mundo com as mesmas leis. 99 é um número sagrado para nós, possuindo um significado especial, por isso que há 99 de nossas lojas no mundo. Cada uma destas tem exatamente 99 membros. Todas essas lojas aderem às mesmas leis, como nós. O Mestre das Trevas, nosso Deus, a quem honramos e adoramos, une cada loja com uma entidade demoníaca de alto nível.
Esta entidade designada é obrigada a prover um servo-demônio para cada irmão da loja. Visto que o grão-mestre lida com as maiores responsabilidades, a entidade superior é designada a ele. Neste dia histórico, gostaria de lembrar cada um de vocês as enormes vantagens que obterão por se tornarem membros de nossa loja. Estou certo de que nenhum de vós podeis nomear uma ordem em que a riqueza e o poder podem ser obtidos mais depressa. Quem pode destruir os inimigos mais rápido do que nós? Quem é mais protegido contra todos os perigos da vida do que nossos próprios irmãos? Ninguém. Estas vantagens só podem ser conquistadas com o suporte das forças espirituais de que falei há pouco. Nós todos escolhemos estes benefícios, e, em troca, somos requeridos a suportar o mal e lutar contra o bem em qualquer lugar possível. Certamente, nenhum de vós já descobristes que isso é terrivelmente difícil. O maior risco em tudo isso é o evento de hoje, mas vossas chances de permanecer na loja são grandes. Não obstante, estou plenamente convencido, meus queridos irmãos, que nenhum de vós nunca arrependestes de ter dado este passo, que cada um de vós sois financeiramente abastados, e que vós sois aptos a realizar vossos objetivos com a assistência de vosso servo espiritual. O grão-mestre interrompeu seu discurso para observar o efeito de suas palavras sobre os outros irmãos. Muitos expressaram sua satisfação com um ligeiro aceno. O grão-mestre bebeu um pouco de água e estava prestes a continuar a enaltecer as vantagens da loja quando de repente ele se lembrou de sua batalha infrutífera contra Frabato. A raiva o consumiu. Controlando a si mesmo com esforço, ele continuou. Para os membros, um poderoso inimigo tem tentado se opor aos objetivos de nossa loja. É o mago Frabato. Infelizmente, nossos ataques contra ele têm sido, até agora, mal sucedidos. Ele foi até mesmo capaz de se defender contra o Tepafone. Assim, eu vos encorajo a permanecer unidos neste ponto. Este homem pode ser perigoso para nós. Devemos aderir ao slogan, um por todos e todos por um. O grão-mestre estava quase num estado de êxtase, mas muitos dos membros permaneciam reservados, não desejando interferir na vingança pessoal do grão-mestre. Outros sentiam calafrios descendo pela espinha, havia medo em seus rostos. Tornava-se claro para muitos que ali estava um homem cujo poder era maior do que daquela loja. Quem já tinha resistido ao Tepafone? O instrumento que podia trazer morte para qualquer um, não importando onde na terra ele pudesse estar. O grão-mestre deveria ter uma razão especial para tratar deste assunto pessoalmente, ou até mesmo discutir suas dificuldades com a Irmandade. A ideia de tal inimigo poderoso causava extrema inquietação entre os irmãos. Isso ficara claro ao grão-mestre quando ele gritou com um riso desdenhoso e triunfante. Como posso ver, muitos de vocês ficaram terrivelmente assustados com a mera menção do nome de Frabato. Não deve permanecer um segredo a vocês que este homem tem me provocado horas de angústia. Mas nossa loja tem muitas maneiras de aniquilar tal inimigo. Todos sabem que o mestre das trevas está do meu lado sempre que eu precisar de sua ajuda e conselhos. Podem ter certeza, meus queridos irmãos, que graças às minhas vantajosas conexões, pude lançar suspeitas sobre Frabato por motivos políticos. Eu sei, é claro, que ele não é de maneira alguma politicamente engajado, mas apesar disso, não demorará mais do que uma semana para que ele esteja preso. Daí, será apenas um pequeno passo à sua morte, pois, com a quantia de dinheiro certa, é fácil encontrar pessoas que ajudar-nos-ão em tal tarefa. De qualquer forma, posso prometer-vos que em breve Frabato deixará de estar entre os vivos. As últimas palavras do grão-mestre provocaram um suspiro de alívio, pois Frabato já era um pesadelo para muitos dos membros da loja. O grão-mestre percebeu com satisfação que a unidade da loja havia sido restaurada. Aliviado, ele deu a cadeira ao secretário e sentou-se. O secretário agradeceu o grão-mestre por seu discurso. Em seguida, dirigiu-se à assembleia. Meus queridos irmãos, hoje vocês apresentarão seus relatórios, escritos num código secreto e que abrange os trabalhos realizados durante o ano passado com a ajuda do seu servo-demônio. Isto permite-nos um certo controle para examinar se as condições de nosso contrato com os poderes demoníacos foram cumpridas. Aqueles que tiveram algum problema específico ou dificuldades com seu servo espiritual poderá discutir o assunto com o grão-mestre depois da reunião. Então, ele resolverá o assunto com uma entidade espiritual importante. Agora, meus queridos irmãos,
peço-lhe para que dê seus relatórios, e lembro-vos mais uma vez que o relatório deve ser marcado com seu número atributivo. 2 dos membros foram convidados a reunir os documentos e apresentá-los ao secretário, que contou e examinou-lhes cuidadosamente. Havia um armário ricamente ornamentado atrás da cadeira do grão-mestre, e movendo lentamente como se querendo uma pausa, o secretário trancou os relatórios no armário, abriu uma outra gaveta, removeu uma arca de madeira e a colocou na mesa próxima ao gabinete. Então, com bastante seriedade, ele olhou a assembleia e abriu a caixa fatal. Ela continha 99 pequenos envelopes. Oculto dentro deles estavam os números dos membros, que determinaria o destino de cada um deles. Um silêncio opressivo tomou conta da assembleia, pois esta era a hora mais negra e terrível do ano para todos os membros da loja. O secretário, agora, pegava um tambor numa sala adjacente. Este foi montado numa estrutura que o permitia ser virado sobre seu eixo por uma manivela. Ele foi colocado no centro da sala pelo secretário, que então abriu um pequeno compartimento do seu lado. Após a retirada do número do irmão Celesius, o secretário solenemente deixou cair um envelope após o outro dentro do tambor, sobre os olhos atentos dos irmãos. Quando ele terminou, a tampa do tambor foi fechada. Um dos irmãos escoltou a filha do caseiro à sala. Ele sabia o que deveria ser feito, pois ela realizava este serviço no dia de São João por muitos anos. Ela não sabia absolutamente nada da verdadeira seriedade daquela hora, todavia, estava satisfeita com a explicação que um membro seria escolhido para uma missão especial. A generosa quantia de dinheiro que ela recebia por aquela pequena tarefa suprimia qualquer curiosidade posterior e ela bem sabia que muita curiosidade de sua parte poderia resultar na perda da posição pelo seu pai. O secretário vendou a jovem moça e a levou cuidadosamente ao tambor. Então, ele pegou a manivela e girou o tambor, 10 voltas à esquerda e 10 à direita. Ele abriu a tampa, colocou a mão de Eli dentro do tambor e pediu para que ela pegasse um envelope. Sem hesitar, Eli pegou um envelope, que o secretário tomou de sua mão e colocou sobre a mesa para que todos vissem. Mantendo-se calmo, o secretário removeu a venda dos olhos de Eli, dando-lhe sua habitual gratificação e levando-a para fora do prédio, com poucas palavras amigáveis. Ele então retornou para o salão, onde os irmãos estavam esperando por ele. Ele pegou o envelope fatal e tirou o número. Em voz alta e trêmula, disse: "É o número 1, o número de nosso grande mestre." A tensão foi liberada, embora com reações variadas. Alguns membros começaram, com excitação, a discutir o resultado, enquanto outros simplesmente permaneceram em silêncio, com os queixos apoiados nas mãos. O grão-mestre, que estava estagnado, observando cuidadosamente todo o procedimento, caiu em sua cadeira, pálido. Murmurando ininteligivelmente, ele encarava o teto. A cara horrenda de um demônio tomou forma perante sua visão interior. Um suor mortificante escorria de sua testa. Ele gritava em desespero: "Frabato!" A reação do grão-mestre encheu os irmãos com medo sinistro, pois nunca antes ninguém havia encarado a morte de maneira tão covarde. Apesar todas as vítimas do sacrifício terem sido atingidas duramente pela sua sorte, elas faziam um grande esforço para manter, pelo menos externamente, um certo grau de compostura. Em contrapartida, o grão-mestre, que deveria ser um exemplo para toda a loja, foi um espetáculo lamentável. Demorou algum tempo antes que ele pudesse recuperar seu autocontrole. Por fim, seus músculos faciais se contorciam visivelmente. Ele se dirigiu à assembleia numa voz débil: "Meus queridos irmãos, como vós todos sabeis, eu tenho lutado pelo caso de Frabato. Tentei aniquilá-lo de várias maneiras, mas ainda não consegui. Como eu já vos disse, ele até sobreviveu ao Tepafone, nossa arma mais poderosa. Pode ser concluído daí que Frabato é aliado com poderosas forças. Pois eu sou o maior inimigo de Frabato, não há dúvidas em minha mente que ele influenciou este sorteio com seus poderes mágicos e o arranjou de tal modo que meu número fosse sorteado. Muitos de vocês estiveram presentes em suas apresentações públicas, onde provou-se sua influência sobre as pessoas, sua capacidade de torná-los compatíveis à sua vontade de qualquer distância." O grão-mestre parou e olhou em torno de expectativamente. Muitos aprovavam balançando a cabeça, pois eles tinham testemunhado as apresentações. Quando o grão-mestre notou que estas pessoas pareciam simpáticas a ele, ele foi incentivado a continuar, dizendo: "Meus queridos irmãos, por favor,
considere que sou o único dentre vós que incessantemente tentou aniquilar o inimigo. Portanto, eu declaro que ele influenciou Eli a tirar o meu número do tambor. Por esta razão, não posso reconhecer este sorteio. Com estas palavras, um vencido murmúrio se espalhou pela sala, pois todo mundo desejosamente teria chamado outro sorteio. Os irmãos sabiam que a covardice e um medo mortal tinham dirigido seus grão-mestre a dar aquele passo. Era impossível contradizê-lo abertamente, pois era previsto nas leis da loja que o grão-mestre poderia demandar 2 vezes o sorteio se assim ele desejasse. Isso era algo que raramente havia acontecido e, em todas as 99 lojas combinadas, havia ocorrido apenas 2 vezes durante os últimos 2 séculos. Tendo sido marcado como um candidato para a morte, o grão-mestre era obrigado a perder o seu direito de governar a loja. Segundo os regulamentos, o secretário seria promovido à posição de grão-mestre e presidente. Mas o antigo grão-mestre poderia pelo menos se agarrar à esperança de que ele poderia escapar de seu destino final. O secretário se dirigiu aos membros. Meus queridos irmãos, para nossa tristeza, nosso estimado grão-mestre foi escolhido por este sorteio. Ele tem liderado nossa loja por muitos anos, ganhando nosso respeito, e como todos sabem, ele tem o direito de requerer 2 sorteios adicionais. Seu argumento de que Frabato usou seus poderes mágicos para transmitir sua sentença de morte a ele é bastante compreensível. Sugiro que certas precauções sejam tomadas para o segundo sorteio, pois temos forças à nossa disposição que estão aptas a eliminar qualquer interferência de Frabato. Está determinado em nossos regulamentos que cada membro pode girar o tambor 3 vezes antes do próximo sorteio. Todos a favor levantem suas mãos. Todos levantaram a mão direita, mesmo o grão-mestre, marcado para morrer. O segundo sorteio ainda pesava nas almas dos irmãos, pois se o grão-mestre estivesse correto, então qualquer um deles poderia ser condenado desta vez. A proposta foi aceita por unanimidade, continuava o secretário. Agradeço a compreensão que tendes demonstrado ao nosso grande mestre. Nosso próximo passo é determinar se Frabato está exercendo alguma influência sobre a nossa loja agora. Vamos confirmar isso com a ajuda de nossa médium. Irmão H, por favor, vá mais uma vez à casa da filha do caseiro. O irmão H deixou a sala e voltou com a menina pouco tempo depois. O secretário, que não era apenas um mago negro treinado, mas um diplomata habilidoso, deu boas-vindas a ela, dizendo: Prezada Eli, eu devo pedir desculpas por incomodá-la a esta hora tão tarde, mas precisamos urgentemente de sua ajuda novamente. Alguns problemas têm surgido que gostaríamos de resolver com sua ajuda. Compensaremos este seu problema com um salário duplo. Embora ela estivesse bastante familiarizada com o ambiente, pareceu-lhe que um ânimo particularmente sinistro pairava sobre a sala. Apesar disso, ela respondeu em sua forma natural: Eu não me importo com a hora tarde. Por mais dinheiro ficarei muito feliz em ajudá-los. Um sofá foi colocado no meio do salão, e ele, acostumada com o procedimento, de bom grado deitou-se sobre ele. 21 dos irmãos formaram um círculo ao seu redor. O secretário colocou ela num profundo sono hipnótico. Então, ele provocou em Eli um estado clarividente e ordenou: Faça uma visita a Frabato espiritualmente, e diga-me o que ele está fazendo. Depois de uma curta hesitação, ele brevemente reportou que Frabato estava no palco, realizando sua apresentação usual. Quando perguntada se ele exerceria qualquer influência sobre eles, ela decididamente respondeu que não. A agitação na sala aumentou consideravelmente, pois todos começaram a sentir que as afirmações anteriores do grão-mestre foram contraditadas. O secretário pedia silêncio. O grão-mestre sentou-se numa cadeira, com aparência pálida, sabendo muito bem que essa onda de agitação se dirigia a ele. De repente, ele pulou e gritou para o corredor: Frabato está influenciando a todos. E se ele não está fazendo isso, então ele está enviando suas criaturas. Ele tem milhares delas à sua disposição. A acusação que Frabato possui a milhares de criaturas espirituais, considerando que cada membro da FUG que possui apenas um único servo, não apenas surpreendeu os presentes, mas aumentou consideravelmente a ansiedade na sala. O grão-mestre percebeu seu erro imediatamente. Em vez de humilhar Frabato, ele havia humilhado a si mesmo e sua própria loja. Exausto, ele apoiou sua cabeça em suas mãos, murmurando em desespero: Eu estou em colapso. Não posso continuar mais.
O secretário ruidosamente e energeticamente demandou silêncio, conseguindo acalmar a assembleia. Os 21 irmãos ainda formavam um círculo ao redor da menina dormindo, a quem o secretário, mais uma vez, abordou com uma voz penetrante. Quando você acordar, você estará livre de qualquer influência. Nenhum poder no mundo será capaz de influenciá-la, nem conscientemente nem inconscientemente. Nenhuma entidade externa será capaz de influenciá-la. Você fará tudo conforme sua vontade. Silenciosamente, ele chamou os 4 príncipes trevosos dos elementos nos cantos da sala para ajudar a dar maior proteção contra qualquer influência mágica. Visível apenas ao olho espiritual, estes princípios negativos guardavam o progresso da cerimônia. As fórmulas para a evocação deles era conhecida apenas pelo grão-mestre e pelo secretário. Depois de completar a invocação, o secretário garantiu aos irmãos a proteção completa contra qualquer interferência externa, afirmando que somente a providência divina seria capaz de exercer alguma influência. Naquele local, o número do grão-mestre foi colocado num novo envelope e foi novamente colocado no tambor. Os irmãos que haviam formado o anel mentalmente repetiram a fórmula necessária que fazia o círculo mágico efetivo. O secretário acordou a médium com as palavras apropriadas. Ela olhava espantada as caras aturdidas que a circundava. Recuperando suas faculdades, ele pensou que algo incomum ocorrera durante o sono. O secretário cuidadosamente vendou Eli e a levou ao tambor, pedindo para ela tirasse outro envelope. Ele calmamente pegou um envelope e o tirou do tambor. Um silêncio mortal reinava enquanto todo mundo encarava o envelope. O secretário pegou e o colocou em cima da mesa. Então, ele tirou a venda de Eli e rapidamente levou ela para fora da sala. Ele pediu para que ela esperasse por 15 minutos numa sala adjacente, dizendo que a ajuda dela poderia ser necessária mais tarde. Retornando diretamente à sala, ele abriu o envelope com as mãos trêmulas, puxando o número. Novamente era o número 1. Um gemido torturante escapou do peito do grão-mestre. Agora, ele sentia que estava irreparavelmente perdido. Os outros irmãos soltaram um suspiro de alívio. Todas as suas dúvidas sumiram, pois a sentença de morte havia encontrado sua marca. No entanto, os acontecimentos daquela noite causavam certa confusão na mente de alguns deles. Cheia de expectativa, a assembleia dirigiu suas atenções ao grão-mestre, que deveria agora aceitar sua sentença. Por fim, ele se recompôs, mas apenas o suficiente para gritar num medo mortal. Impossível! Impossível! Eu não acredito neste julgamento. Algo está acontecendo aqui contra mim, para me destruir. Mesmo se Frabato não fez isso sozinho, há forças à sua disposição que são responsáveis pela coisa toda. Eu reivindico meu direito a um terceiro sorteio. Só então eu admitirei minha derrota. Um terceiro sorteio tinha que ser ratificado pela maioria dos votos. O secretário se levantou para falar. É o direito do condenado pedir um terceiro sorteio. O terceiro sorteio pode ser evitado se a simples maioria de votos não estiver presente. Lembre-se, rejeitar o direito do grande mestre para tal sorteio lançaria sérias dúvidas sobre a validade do processo e mesmo sobre os estatutos da loja. Todos aqueles que aprovam um terceiro sorteio, por favor, levantem as mãos. Os dramáticos acontecimentos daquela noite haviam perturbado profundamente a alma de muitos, pois eles estavam divididos entre o medo de perder a própria vida e a esperança de que o veredicto seria confirmado pela terceira vez. Depois de alguns minutos, no entanto, 60 membros votaram sim para um novo sorteio. O destino poderia tomar seu curso. Durante os preparativos para o terceiro sorteio, o grão-mestre levantou e começou a gritar freneticamente. Desta vez, tirarei a sorte eu mesmo, pois nem Frabato nem qualquer outra força no mundo poderá me influenciar. O grão-mestre usava o mesmo pano que havia antes sido usado pela médium. Novamente, um silêncio sufocante enchia a sala. O grão-mestre remexeu freneticamente os envelopes. Ele pegou-me e puxou para fora. Antes que o secretário fosse capaz de ajudá-lo, ele já tinha rasgado a faixa negra de seus olhos, jogando-a no chão. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope e puxou o número. Era o número 1. Ele o encarava como se hipnotizado. Novamente a face diabólica distorcida aparecia em sua frente. Uma risada desdenhosa enchia suas orelhas. Ele caiu no chão, inconsciente. Eles levaram o grão-mestre para uma sala adjacente, sem mais delongas, e o colocaram para descansar num sofá.
Sua posição como grão-mestre e presidente da loja estava irremediavelmente perdida. Agora ele era apenas um candidato à morte. Em uma das próximas reuniões, o secretário seria oficialmente nomeado grão-mestre da loja e os mais astutos entre os outros irmãos se tornaria o novo secretário. Os acontecimentos dramáticos e trágicos das últimas horas deixaram uma profunda impressão em todos, algo que para lembrar enquanto vivessem. Embora alguns fossem da loja por muitos anos, nada como a experiência desta noite ocorrera antes. O novo grão-mestre pediu um intervalo de meia hora. A sala estava vazia. Havia muitos que necessitavam de algum ar fresco. Um pequeno grupo se reunia na praça para discutir os eventos da noite.